Olá, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Rio Podcast. Eu sou o Natan de Moraes, estou aqui com meu amigo Sérgio Henrique. Olá, galera! Vamos começar mais um programa podcast para falar sobre coisa boa. Você não pode perder esse conteúdo. Hoje a gente está aqui com dois profissionais para falar sobre psicologia e fonoaudiologia. Não perca esse conteúdo, é um conteúdo interativo, é um conteúdo informativo para eternizar bons momentos, falar de coisa boa, missão, luta, conquista, da carreira deles também. Um deles já esteve aqui, está aqui como co-convidado e nós vamos falar de muitas coisas boas. Fique e não perca esse conteúdo. Inclusive, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhar, comentar a sua opinião e também nos seguir nas outras redes sociais. Você viu o que eu estou fazendo assim hoje? Igual o Caneta Azul, né? O Caneta Azul. Se você não me ama, então não me deixe. Não deixe de firula. Fala aí, Natan. E eu vou falar aqui pra vocês de um jeito diferente. Que agora nossos convidados estão mandando na casa. Estamos do lado contrário, pessoal. Tô falando aqui, tô fazendo assim, ó. Aquele cara é sarro. Galera, a gente inverteu aqui ó, o game aqui um pouquinho. Porque assim, a gente quer deixar o nosso convidado daquele jeito. Ou seja, é o convidado que manda. Nós não O convidado manda... chega aqui agora, ele escolhe. Que lado você quer? Não, o cara quer fazer lá na sacada. Nós vamos fazer o quê, né? É o convidado que manda na porra Fica toda. o convite, inclusive, pra você que quer participar de um podcast. Ó, tô falando aqui, fazendo assim, ó. Fica o convite pra você que quer participar de um podcast, vir aqui, entrar em contato com a gente. Aqui a nossa porta tá sempre aberta, não tem custo nenhum, galera. A gente é o maior prazer do mundo conversar com qualquer pessoa. Profissional, celebridade, autoridade, pessoas que têm história pra contar, pessoa que quer promover a sua carreira, as suas mídias sociais. É muito importante, inclusive sua opinião pra gente também. E o Natan vai fazer a apresentação, né, Natan? Agora eu vou apresentar os nossos convidados. Galera, vou apresentar aqui pra vocês um profissional top, que eu tenho certeza que eu já vou até deixar aqui depois aqui na descrição o Instagram e o telefone dele, se ele permitir, é claro, pra agendar a sua consulta, beleza? Eu tô aqui com o Luiz Fernando e com vamos ver se eu não esqueci, a Carla. Acertei, né? Acertei. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado pela oportunidade. O Luiz é a primeira vez que tá aqui. Primeiro podcast, Luiz? Primeiro podcast que da minha bom, vida. cara, Olha que bom. só. Você sabe que vai ser difícil, né? Tua parada aqui, né? Não vamos fazer pergunta fácil, não. É pra deixar você já... Vamos lá. A Carla, você vê que a Carla já senta mais tranquila. Cara, já é de casa. Conversa bem e sabe a dicção da melhor forma. Claro. Professor em oratória. Antes de vir pra cá, já pedi pra ela uns exercícios. Assim, como é que eu posso fazer pra ter uma dicção melhor? Ele não... Aquecimentos. Fez o lá com a língua, fez todo o trabalho. Isso. Pessoal, obrigado por sair do conforto do lar de vocês. A Carla com a agenda super lotada. Você também, tô sabendo que você tá com a agenda até aqui. Vamos falar das especialidades de vocês. Vamos falar sobre curiosidades, sobre dúvidas. Talvez Beleza. com uma linguagem mais popular. Sim. Por quê? Porque é o povão que nos assiste. Uhum. E é o povão que busca vocês depois como profissionais. A Carla tá atuando em Jabuti, Pinhalão e Baiti também. Figueira. E Figueira também. Você tá andando pra cima e pra baixo. Tá gastando... Bastante. Um rio de dinheiro de gasolina De por gasolina. semana. É porque quando eu te vejo, você tem sempre dando posto de gasolina, né? É verdade. E o Luiz, você tá mais sossegado agora? Você tá atendendo só em Olha, Pinhalão? Como é que você tá? Não, na verdade, assim, eu já fiz muito essa tour, viu? De trabalhar em Figueira, em Japira e aqui em Baiti. Mas hoje eu moro aqui em Baiti, tenho a minha clínica junto com uma terapeuta ocupacional. Aqui em Baiti? Aqui em Baiti. Que legal! Bom, então já, de repente, conforme for a nossa conversa, quem sabe eu já não vou fazer até umas... Umas consulta. sessões. O Sérgio precisa. O Sérgio precisa. Essa, gente, não, todo mundo precisa. Eu vou defender agora, todo mundo precisa. Eu parto da ideia que é o seguinte, eu sentei pra conversar, o meu trabalho não é só psicólogo, eu também sou empreendedor. Então, eu vendo, né? Eu já consegui pacientes conversando no bar no outro dia, entrou em contato comigo e hoje tá até hoje. Esse que é o sentido. Então eu já vou olhar pra câmera. Pessoal, você que é de Baiti e região, tá procurando um psicólogo legal, uma pessoa que você sente afinidade, que se sente bem, que você olha pra ele, o teu coração toca, esse cara, eu preciso conversar com ele. Fica aqui o convite de fazer uma sessão lá com o Luiz Fernando. A primeira sessão com 1% de desconto. Olha, só da Rio Podcast. Aí, Rio Podcast Bônus Rio Podcast. Mas, falando, esse negócio é verdade, gente. Qualquer momento é uma oportunidade de você vender, né? E tem sempre aquela piadinha, né, do que os outros falam psicólogo. Ah, você falou que é psicólogo, pronto. Vai ficar em cima de você falando. Na verdade, eu vejo oportunidade nisso, né? De estar numa roda, alguém citar que eu sou psicólogo, pronto. É oportunidade pra mim. Uhum.
E aí eu vou em cima. E pelo jeito você ama a profissão, né? Eu amo. E você sabe o que é o mais importante de tudo isso? O quanto você pode ajudar as pessoas. Entendeu? Acho que, tipo assim, cifra não tem nada a ver com a linda missão que você tem. Sim. Porque aguentar o que você aguenta e ainda contribuir com a pessoa, Sim. né? Então, assim, pô, você tira pessoas de um estado, talvez, deprimido, entre Crítico, outros né? críticos, Sim. né? Sem esperança alguma, né, exatamente. em relação à vida. Isso E é muito renova comum. aquela perspectiva da pessoa. Sim. E assim, eu não sei quanto é a tua consulta, tá? A tua sessão, mas assim, eu tenho certeza que é um preço super acessível e qualquer pessoa tem condição de pagar. Sim. Sabe? Até porque nossa praça aqui, mais ou menos a renda per capita, você já imagina que eu tô falando. Sim. Né? A Então, gente tem que se basear muito, né, nessas questões pra gente colocar nosso valor também. Tem vários aspectos. E que área que você atua dentro Bom, da psicologia? Eu sou psicólogo clínico há 10 anos. Eu trabalho com a cognitiva comportamental e também sou especialista em neuropsicologia, que Tá. é um ramo novo aí da psicologia e que vem crescendo muito. Tá. a neuropsicologia está dentro da neurociência? Sim, a gente trabalha com a neurociência. A neuropsicologia, ela é um campo de atuação da psicologia, que basicamente a gente busca entender o comportamento das pessoas, né, a relação entre cérebro e comportamento. Então a gente aplica testes, procura entender quais habilidades cognitivas estão em déficit e que estão desencadeando determinado comportamento e prejudicando a funcionalidade da pessoa no dia a dia. E também a gente estimula, né, para dar uma melhorada nessas habilidades cognitivas que estão defasadas. Posso Entendi. já começar com uma pergunta difícil? Vai. Pode. Ah, gostei, ó. agora o pau vai torar. Não sei falar. se eu posso falar isso no programa. Pode. Já começando do mais profundo. A questão genética. Quanto que isso impacta hoje na personalidade do ser humano? Cara, você entrou numa questão muito bacana, porque assim, a genética tem um fator importantíssimo para um transtorno. Né? Seja um transtorno do neurodesenvolvimento, seja um transtorno da personalidade, transtorno de humor. O que acontece? Mas somente a genética, ela não é um fator determinante para isso. Né? Um fator determinante para desencadear um transtorno é também o ambiente. Então, se a pessoa ela tem uma predisposição genética para um determinado transtorno, né? E ela convive num ambiente que é um ambiente disfuncional, cheio de conflito, tensões, passou por abusos, negligências, desencadeia. Então, tem uma Essa pessoa é probabilidade afetada. maior, exatamente. Até um exemplo que eu for falar assim, com todo carinho e amor do mundo, minha família tem origem italiana, mas o pessoal tem muito assim, os italianos são muito bravos, as mulheradas gritam muito alto. Falam altos, E eles né, realmente lá é explosivos. assim mesmo. Eu tenho esse relato de amigos que estão lá e a galera fala que eles têm realmente, mas ao mesmo tempo que eles impõem muito alto e falam muito alto. Sim. São pessoas excelentes, né? São pessoas maravilhosas, mas tem as suas características. Às vezes uma pessoa de fora, que tem uma outra cultura, chega lá e vê aquele tipo de comportamento, pensa que né, que é errado, né? Não somente isso, né? Até mesmo aqui dentro do Brasil, hoje a gente vê uma diversidade nas famílias muito grande. Inclusive, minha mãe, ela já foi depressiva, já teve depressão com os 16 anos. E o que desencadeou isso, que nem você comentou, né? As aflições, é porque o meu avô pegava muito pesado com ela. Então, meu avô era militar, então todo o que ele recebia muito, na verdade, até um ponto pra gente comentar aqui, que a pessoa só consegue dar aquilo que ela recebeu. Ou seja, se ela recebeu o amor, ela consegue passar o amor. Agora, se ela recebeu cobrança, um monte de coisas que prejudicaram um pouco ela vai, é aquilo que ela tem pra entregar. Ou seja, não tem pai ruim. Quer dizer, o meu vô, no caso, não era um vô ruim. Mas sim, ele foi o que realmente o pai dele ensinou. Então, é um ponto crítico, né? E é aquilo lá que você comentou. O nosso ambiente hoje realmente dita muito que os nossos comportamentos e até problemas. Eu vou dar um exemplo super simples, assim, do quanto o ambiente modula e modifica nosso comportamento e a gente não observa. Porque quando a gente fala de ambiente, a gente tem uma tendência a pensar que é uma questão física, né? Uma estrutura. E não. Quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de elementos, estímulos que modificam de alguma forma a gente. Então, por exemplo, se eu chego aqui e tem uma placa falando assim, proibido sentar aqui. Qual que é o meu comportamento? Não vai Não sentar. sentar. Ou seja, aquele ambiente modulou meu comportamento.
né? Então, o ambiente, ele tem um fator predominante e muito forte para o seu funcionamento. E também para desencadear algum tipo de transtorno. Caraca. Isso é muito importante. Né? Por exemplo, aqui em restaurante. Um restaurante tem uma pegada mais, talvez, tipo assim, várias placas, vintage. E talvez o que ele tá é bonito, legal. Mas talvez o que o ambiente pode transmitir pode impactar também até no número de clientes, etc. Mas entende que essas questões, por exemplo, agora eu vou fugir um pouquinho, só para vocês entenderem. A questão do ambiente influenciando em nós, né? Os arquitetos, eles trabalham com ciência, né? Eles pensam em cores, eles pensam em sons, pensam em luzes, pensam numa estrutura. Tem todo um funcionamento que ele sabe que aquele ambiente ele precisa ser adequado ou precisa atingir determinado objetivo, né? Então, a questão do ambiente é importante. Outro fator bem interessante, vocês já repararam que quando é inverno, existe um movimento de ações sociais muito mais forte? Verdade. Pessoas procurando, ajudando os outros, tirando pessoas de rua, Sim. doando comida, cobertura. Caraca, eu nunca tinha pensado. Nunca Preocupação com o ser humano, será? Não, é um ambiente modelando. Todo mundo tá passando frio, então iguala. Caraca. Né? Sabia disso não, mano. Nunca repararam? Não, nunca reparei. Pois tem até pesquisas, né? Que a gente passa a ficar mais empáticos, na verdade, em situações assim. E tem no período do verão, no caso, todo mundo fica mais extrovertido? Isso? Não. Eu acho que daí são estímulos diferentes, né? Estilos hormonais, de repente questões climatológicas. Sim, são estímulos diferentes. Acontece que o frio, né? Claro, o calor também pode matar e mata, né? Mas o frio mata também e a gente precisa do quê? De coisas para nos aquecer, né? O calor a gente tem uma tendência em retirar, mas claro, também tem um prejuízo na gente também. A questão psicológica também, ela estuda a questão fisiológica. Por exemplo, a questão fisiológica do ser humano, ela de acordo com regiões, com tipos de alimentação, de acordo com altitude, onde ela vive, isso muda a questão da percepção psicológica do ser? Sim, porque primeiro que assim, a gente está falando de um ambiente diferente, né? Um ambiente de uma questão social, cultural, financeira, né? De conhecimento diferente. E outra que a gente não tem como a gente pensar num psicológico, a gente não levar em consideração as questões fisiológicas, né? Emocionais e cognitivas. Então, não são coisas que estão de alguma forma separadas, elas têm uma interligação, elas conversam, né? Toda emoção que você sente tem reações fisiológicas, se você reparar. Se você sente raiva, você percebe algumas reações fisiológicas em você. A ansiedade, por exemplo, é um sentimento que mais desencadeia as reações fisiológicas, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui, é claro que eu estava ansioso. Por quê? Porque esse ambiente é diferente. E de alguma forma, ele remete a uma ameaça, né? E a ansiedade, ela tem essa função de te proteger de uma possível ameaça. Seja uma ameaça que é imaginária, que você está pensando, né? A nível de pensamentos. E seja uma ameaça que é real. Então, atrás dessa porta tem um leão, né? Então, dispara reações fisiológicas na gente, né? Para quê? Para preparar a gente para lutar ou fugir, né? Um exemplo que eu gosto sempre de fazer com meus pacientes, que a terapia que eu trabalho, a gente baseia muito numa questão educativa. A gente ensina o paciente o que é uma ansiedade. Então, eu pego lá meu papel, minha caneta, eu desenho um bonequinho, explico como funciona a ansiedade. Então, eu dou um exemplo. Imagina que você é um carro e o alarme do carro seja a ansiedade, tá? Em que situações o alarme do carro é disparado? Quando você quebra a barreira dele, quando você tenta abrir a porta. Quebra a barreira dele, tenta abrir a porta. O que mais? Sem desativar. Quebra o vidro. Quebra o vidro, esquece a porta aberta, né? Tudo isso remete a um quê? Ou deixa algum cachorro lá dentro. Alguma pessoa ali, né? Isso. Sem querer você... Isso, tudo isso remete a uma ameaça, né? Então, o alarme dispara, né? E a intensidade muda? A intensidade Tem pode intensidade? mudar. Sim, sim. Porque daí, por exemplo, se eu der só uma trombada no carro, não chega a disparar o alarme. Agora, se eu realmente balançar ele com força, aí depende muito do tipo de estrutura. Sim. E aí, assim, se a gente pegar essa metáfora, o que ele quer dizer? Que a ansiedade é um sentimento que tem basicamente essa função, de preparar para lutar ou fugir dessa possível situação que remete
a uma ameaça para você, né? E como ela vai preparar? Ela vai mandar, né? O seu cérebro vai interpretar aquele ambiente, aquele estímulo como algo ameaçador e vai mandar sinais para o seu corpo. Então, vai ter uma corrente sanguínea maior, vai ter uma expansão de oxigênio, seu músculo vai crescer, né? Coração seu acelera. coração vai acelerar. Frio na barriga, né? Tensões. Por quê? Porque tá preparando você para lutar ou fugir. Quando você foge, você precisa do quê? Das pernas. Opa, adrenalina, força, correr, né? Quando você luta, você precisa do quê? Força. A mesma coisa, né? Então, é impressionante a forma como que a ansiedade nos ajuda. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, ela é desencadeada numa situação que não é de perigo. Que daí seria uma crise de ansiedade. Aí pode ser uma crise de ansiedade. Pode ser. Pode, porque você pode se sentir ansioso e isso não ser disfuncional. A crise de ansiedade é quando tem sintomas ansiosos acentuados e de alguma forma você não consegue lidar com isso ou te causa algum tipo de prejuízo. Ou te paralisa, por exemplo. Ou você foge, porque são comportamentos bem comuns. Lutar, fugir, né? Mas o fugir é bem comum. Muitas pessoas evitam situações e fogem de situações que se sentem ansiosos, / ameaçados. Cara, eu queria fazer uma pergunta agora, é o seguinte, que é profunda e difícil. Tá, vamos lá. Se prepara. Você não se abala, não. Você gosta do... Que ele tá preparado pra lutar, né? Exato. Ele gosta de desafios. Ele tá falando... Eu já sofri com a ansiedade antes de vir aqui. mas Agora, assim, meu cérebro já entendeu todo esse estímulo que não é mais uma ameaça. Então, Não, agora eu vou fazer uma relaxar. pergunta difícil. Posso fazer uma pergunta difícil pra ele, Carla? E Carla, cara? Na verdade é o seguinte... A velocidade... Porque a fisiologia humana, no passado, nos primórdios, era preparada para caçar, para se defender, para buscar água, alimento e procriar. E hoje, a velocidade das coisas estão muito rápidas. Talvez o cérebro humano, por mais que ele tenha uma grande capacidade, mas ele não vinha com esses hábitos, né, penetrados na tua carga genética e tal. E as coisas, assim, o que está acontecendo esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. O que está acontecendo hoje, daqui a pouco é diferente. Está mudando demais, assim, o ritmo da vida. Sim. Através dessa tecnologia toda, que por um lado soma, mas por outro lado aflige. Eu queria saber, assim, existe já um estudo científico mais moderno falando sobre isso? Qual que é o que vai ser do ser humano daqui para frente, em termos de equilíbrio emocional? Cara, tem milhões de estudos sobre isso já. Tem muitas coisas sobre isso. O que você define? O que você acha mais importante relatar? O que acontece? Ainda a gente tem um cérebro que funciona basicamente para te proteger. É fato. Ainda é um cérebro que faz com que você busque coisas prazerosas e que te proteja. Né? Ainda é comportamentos bem primitivos. Por exemplo, se esse teto aqui cair, qual é o seu comportamento? Proteger a sua cabeça. Se pular no chão aqui, cadê proteger a cabeça? Proteger a sua cabeça. Então, olha o cérebro fazendo todo o movimento do seu corpo para proteger ele, né? Antigamente não era diferente, né? A gente começou a selecionar alguns comportamentos para nos manter cada vez mais vivo, né? E é claro que hoje a gente não precisa mais caçar para comer, né? Por exemplo. Mas ainda assim, a gente tem esse instinto, né, de caça. Aí pessoas canalizam isso para esporte, canalizam isso para outras coisas, né? Ainda existe esse funcionamento em nós. Exatamente. Falar em questão de adaptação é bem interessante, porque a gente pensa muito no sono, né? Porque o sono, se pegar nossos ancestrais, eles dormindo era um comportamento de vulnerabilidade. Certo? Por quê? Porque se você estava dormindo, você estava passível para qualquer bicho morrer. Te atacar. Exatamente. Então, com a nossa evolução, esse comportamento ele passou a ser selecionado. Mas por quê? Porque eles viam um ganho nesse comportamento. Eles viam já no passado? Eles já observavam que eles dormiam, eles acordavam mais dispostos, mais atentos, mais velozes. Né? Então, a gente selecionou esse comportamento na nossa evolução e a gente mantém ele ainda. E é claro que tem pessoas que não dão atenção ao sono, mas é muito importante, né? Aliás, eu acho que não existe nenhum animal que não dorme, né? Acho Boa que não, pergunta, né? Boa acho pergunta. Que não. E assim, aves sonham, mamíferos sonham, né? É mesmo? E sonho tem importância nisso também. Sonho tem muita importância.
Porque o sonho tem dentro da psicanálise, que é outra abordagem, né? Eles falam muito que o sonho é a manifestação do inconsciente. Mas para neurociência, para cognitiva comportamental, o sonho nada mais é que pensamentos. Junções de pensamentos que se conectam com outros neurônios e geram imagens, né? E que é esses filmes que passam na nossa cabeça. Então, é um neurônio de uma experiência antiga sua que conectou com uma coisa atual agora, que conectou com uma coisa que você assistiu na televisão. Então, por isso o sonho é muito doido, né? E também o sonho tem uma função muito importante. Ele faz um processo de autoanálise. Quem aqui já acordou, foi dormir naquele dia que estava com uma questão assim, que precisava resolver e acordou com a resolução? Já aconteceu? Eu tenho feito isso aí recentemente, assim... Porque a gente tem que adotar hábitos, né? Então é difícil a gente criar esse hábito todo dia. Mas quando eu começo a estudar um pouco e aí à noite eu vou dormir com um problema, eu falo umas 10 vezes pra mim mesmo. Eu preciso resolver isso aqui, preciso resolver isso aqui. Falo aquilo que eu preciso resolver, sabe? E aí eu apago. No outro dia, realmente, eu venho com aquilo... Você pode apagar ou ficar morrendo ali de ansiedade e não conseguir dormir, né? Mas graças a Deus eu apago. Eu que bom. Uma técnica pra dormir... Tipo assim, eu prefiro não dormir tão cedo, porque eu resolvo muita coisa, mas quando eu verdadeiramente quero dormir, eu fecho meu olho assim e forço pra fechar e vou forçando pra fechar. Parece que quanto mais vai ficando preto assim, quando eu vejo assim, depois de alguns segundos, eu apago. Exato. E assim, então você já aconteceu de você acordar com a resolução daquele problema, né? Porque o cérebro ele faz esse processo de autoanálise. Enquanto você dorme, ele tá procurando formas de tentar resolver aquela questão. Então, o sono é extremamente importante. E quando a gente dorme, né? Você falando da questão do escuro, tem outro fator, né? Tem pessoas que dormem com televisão ligada, né, Carla? Televisão ligada. De vez em quando eu deixo a TV ligada lá. Luz ligada. E isso prejudica todo um processo do seu sono, né? Porque o que acontece? Tem a melatonina, né? Que ela é responsável pelo processo do nosso sono. Ela só surge quando existe ausência de luz. Tá? Quando há luz, não existe produção dessa melatonina. E isso vai cada vez mais desencadear uma dificuldade sua de dormir. Então, por exemplo, se colocar luz, o que é recomendável? Uma luz como essa, né? Em tom de laranja, vermelho. Por quê? Nossos ancestrais, que luz que tinha? De fogueira. Fogo. Caraca. Que legal! Eu vou começar a fazer isso. A luz branca é nossa, gente. É criação nossa. Entendeu? Péssima pro sono, né? É péssimo pro sono. Caraca. Péssimo pro sono. E aí, o que acontece também? O que geralmente as pessoas pensam no sono, né? Que sono tá interligado a uma questão de disposição física, né? E não é só isso, gente. Tem um estudo que algumas pessoas pegaram 4 grupos de pessoas. Um grupo colocou essas pessoas para dormir 8 horas. E o outro colocou para 6 horas. E o outro para 4. E o outro foi privado de sono. E aí eles aplicaram testes que avaliam a memória, né? O que aconteceu? Aquele grupo de 8 horas que dormiu 8 horas, disseram que estavam ótimos, dispostos e tiveram um bom desempenho nesses testes. O grupo 6 disseram que estavam ótimos, se sentindo super bem. Porém, o resultado não foi tão bom assim. Agora, quem foi privado de sono, direção, né? Não conseguiram ter nenhum tipo de... bom desempenho nessas habilidades. Então, assim, tem pessoas que falam, eu durmo 6 horas, mas eu acordo me sentindo super bem. Na prática, ele tá se sentindo super bem. Mas se a gente avaliar de uma forma bem cuidadosa, ele tá com ansiedade, tá com dificuldade de prestar atenção, de manter a atenção em alguma coisa, né? Então, sono é importante para esses fatores também. Além de questões, por exemplo, de regular o seu humor, né, e te ajudar no controle dos seus comportamentos. Que isso pode, uma pessoa que está num processo de regime, por exemplo, né, pode ter dificuldade. Entendi. E um ponto que, inclusive, eu tava falando sobre o sono, eu vi algo muito importante. Assim como a tela, o celular, o computador, antes de dormir é prejudicial por conta da luminosidade. Isso mesmo. Assim que você acorda também é ruim. Eu não sei se esse estudo tá... eu vi isso no Instagram e a gente também tem que filtrar as informações que a gente vê nas redes sociais. Mas eu vou... você pode esclarecer isso aqui melhor pra mim. Que o rapaz falou que o fato de você acordar
exige um processo, ou seja, baixando ali a alma do corpo que a gente brinca, né? Aham. E quando você já pega e vê no celular, você cancela uma inicialização do próprio sistema. E daí você quebra isso e você não consegue trabalhar isso novamente. Certo. Não seria o termo científico para isso. Entendi. Só que agora quando você acorda, vai ler um livro, já acorda e coloca bastante iluminação já no seu quarto, luz natural principalmente, já tem um outro... você já tem uma predisposição bem melhor, enfim. Isso tem dentro da psicologia? O que você... Sim. Na verdade, eu vou fazer algumas correções nessas informações. Tá. Porque, assim, na verdade, a luz é importante para que seu cérebro acorde, para que você desperte. Mas não é qualquer luz. Aí que tá a questão, né? Estamos falando de uma luz natural, que vem do sol. Essa luz é importante para você despertar. A luz do celular não é bacana, né? Novamente, porque não é uma questão natural e isso interfere. Quando você liga o celular, quando você acorda, primeiro que seu cérebro não está nem preparado para receber tanto estímulo assim. É por isso que você falou, né? A alma vem. Na verdade, assim, essas habilidades estão ainda acordando, né? Por isso que é difícil você tomar algumas decisões na hora que você acorda. É difícil você racionalizar algumas coisas, porque ainda tá acordando, né? Mas a luz ajuda nesse processo de acelerar e lubrificar, digamos, essas habilidades, assim. Então, quando você liga o celular, você é bombardeado de estímulos. Informações, né? Nossa, um monte. Aí, de repente, você passa lá um estímulo. Tal pessoa morreu. Aí tá, seguiu. Nossa, não sabe por que ficou ansioso. Né? Você acabou de receber um estímulo. Né? O seu cérebro codificou ele, ó, a gente tá aqui, pra você ter uma noção, mas nosso cérebro ele tá captando tudo que tá aqui nesse ambiente. Tudo. Né? Só que ele tá prestando atenção em poucas coisas. Eu vou dar um exemplo. Começa a voltar a sua atenção pra a mão sua que tá na mesa. Você vai automaticamente perceber a textura da mesa. Né? Tudo depende da forma onde se dá a atenção. O seu cérebro, ele tá captando tudo. Essas luzes, o som, tudo. O cheiro desse salgadinho aqui de pimenta. Onde nós vamos chegar com tudo isso, com todo esse monte de informação? Pra você, não sei, do teu ponto de onde vista. vocês... De verdade, assim, o que os psicólogos vê no futuro humano, a curto, médio e longo prazo, com relação a todo esse impacto tecnológico que a gente está sentindo e Nossa, seguindo? eu acho que é uma boa pergunta. Eu com certeza não vou saber Porque a gente dizer falar onde que um a gente diagnóstico vai do que chegar. estamos vivendo, talvez seja até mais fácil, porque a gente está vivendo uma realidade. Mas o que vai ser daqui para o futuro é uma pergunta difícil. É uma bem pergunta, desse nível que eu queria te sim. perguntar. Eu não sei aonde que nós vamos chegar, mas a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a gente está avançando com muitos estímulos, é importante que também a gente caminhe em direção a um cuidado da nossa saúde mental. Eu vejo que nos últimos tempos isso tem acontecido com uma certa frequência. Principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia... Na verdade, gente, na época de pandemia, o que eu atendi? Nossa Senhora. Você ajudou Online, muita gente, sim, né? ajudei muita gente. Foi onde eu retomei minha terapia também, né? Porque eu faço cuidado terapia. contigo. Sim, eu faço terapia, né? Psicólogo também tem suas questões, né? Além de eu ter minhas questões, eu tenho meus objetivos em algumas áreas da minha vida. Então, a psicologia me ajuda. Sério? Você tem um psicólogo teu? Sim. Você viu aquela piada? Que os psicólogos, se todo mundo ficar sem emprego, os psicólogos podem se sustentar? Sabe? Que um atende o outro, assim. Sim, é importante que o psicólogo faça terapia. É importante. Outra coisa que você já frisando, né? Que você tá falando terapia, psicólogo. Qual que é a diferença de terapia e psicologia? Legal. Psicologia é um campo, né, de atuação. A terapia, você não necessariamente precisa ser psicólogo para fazer alguma coisa terapêutica. Então, a gente tem pessoas que têm formação em algum tipo de curso, né? Alguma coisa assim. Tipo reiki, essas coisas? Isso, que são considerados terapêuticos. Cognitividade. Como é que funciona a questão cognitiva na psicologia? Fala um pouquinho para nós isso aí. A nível mais popular. Esclareça o fator cognitivo na psicologia. Tá. Quando a gente pensa em cognitivo, a gente está falando de um conjunto de habilidades, né? Atenção, memória, questões sensoriais,
né? Velocidade de processamento, organização perceptual, enfim, uma gama aí de habilidades, né? Flexibilidade cognitiva, controle inibitório, é um conjunto de habilidades. Emocional também? O emocional é uma habilidade. As pessoas tendem a separar isso, né? A gente só separa isso didaticamente, mas o emocional é uma habilidade. Tá? Então é um conjunto de habilidades que ficam armazenadas em determinadas regiões do cérebro, mas elas não estão ali de fato só naquela região. Elas têm uma conversa, elas estão interligadas. Né? Seu ramo de atuação em termos de público, esse atende a partir de que idade? Olha, eu tô parando um pouco com atendimento infantil. Ainda tem alguns, eu acho que 3 ou 4 pacientes infantil que os pais preferiram não cancelar a terapia e que eu gosto porque são pais bem participativos no processo da criança, então isso colabora. Mas eu tenho atingido um público muito grande de adolescentes e adultos. E qual que é o principal problema que os adolescentes estão enfrentando? Adolescentes? Isso, que Olha, você consegue avaliar aí. Questões comportamentais, né? Comportamentos inadequados em sala de aula, fora de sala de aula, né? E também crises de ansiedades. Mas isso aí é um problema particular, familiar. Onde está esse problema? Porque a gente vinha assim, né, nós aqui que estamos na faixa de... Aquela idade, né? Aquela idade. 31. Né? A gente viu os adolescentes ainda com aquela dinâmica, aquela disposição, Sim. aquela autonomia de agir, de fazer, de conquistar. A gente está percebendo uma nova geração agora um pouco mais acomodada, sem saber para onde vai, o que vai fazer da vida. Você falou uma coisa bem interessante, né? Porque quando você falou isso, eu pensei logo num estudo sobre motivação. Sobre procrastinação. Tem um estudo que eles observaram que, atualmente, 50% dos adolescentes têm um quadro de procrastinação. Né? 15% e 20% dos adultos também apresentam um quadro de procrastinação. Na década de 70, olha que interessante isso. Os adultos, né, nessa pesquisa, eles tinham 4,5% dos adultos apresentavam um quadro de procrastinação. E aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que atualmente existe uma maior porcentagem de pessoas, né, adultos aí, com procrastinação? Comodidade? Talvez assim, tudo na mão? Comodidade. Muito mais fácil, né? O fato de você... Eu gostaria de saber isso aí, até porque assim, a gente fica com aquela impressão que ao passar das gerações, os pais foram dando mais moleza pros filhos, sabe? Eu não sei se é doutrinação que talvez falta um pouco. Vamos pegar os anos 70, né? Como que era os anos 70? Não... Filho com 7, 8 anos tava pegando enxada. Não tinha estímulos, né? Não tinha celular, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha... Nada. Aliás, pode falar o nome de outras plataformas? Eu não gosto muito de falar redes sociais Achei vizinhas. chique perguntar isso agora. Mas e daí? E tá sendo assim. É que na verdade é Prime Video. A Prime Video tá patrocinando esse podcast. Um dia a gente chega lá. Alô, Prime! Então, exato. Então é por conta desses estímulos, né? E o nosso cérebro, gente, como que é o nosso cérebro? Nosso cérebro é um bebezão. Ele quer coisa gostosa, rápida e é isso. Então existe uma gama de pessoas que têm toda essa dificuldade comportamental. E o que é a solução disso? Como é que seria aos olhos do Luiz? Amigo e futuro... Psicólogo. Não, vamos falar psicólogo e talvez um conselheiro. Não, né, só... Entendi. O que você falaria, assim? Os pais têm que cobrar mais, tem que ser mais exigente? Ou não tem jeito, o mundo vai partir para outro lado? Eu acho que, assim, antes de cobrar do adolescente, observem a dinâmica da família. Olha para si, né? Eu falo isso porque teve uma família que se queixava muito que a criança usava muito celular. Mas, gente, eu ia na recepção da clínica e tava com o celular. Às vezes eu tava orientando, o pai sacava um celular. Então, assim, é um comportamento que a criança... ela já aprendeu socialmente falando e nesse ambiente familiar, todo mundo é assim. Então, antes de
pensar em cobrar um comportamento do adolescente, da criança, observa como vocês funcionam. Ah, meu filho não tem rotina, não tem disciplina. Vocês têm. E aí? Aí Né? O fato de você. Sim, de onde que eles estão aprendendo tudo isso? De vocês, eles são uma esponjinha, né? Minha mãe sempre Exato. fala. A minha mãe sempre Nathan, comenta comigo. A ótima educação da minha mãe, abraço, mãe, te amo. Que é a criança em si, tipo, desde que nasceu até, acredito que os 12 anos, seria uma esponjinha. Ou seja, qualquer informação eles estão recebendo, eles não têm filtro. Sim. Eles não conseguem falar, discernir o que é certo, o que é viável pra eles, o que é correto fazer. Por exemplo, ficar mexendo muito no celular. Ele não sabe, ele vai mexer. Sim. Do período da adolescência até a fase adulta, até os jovens, no caso, seria já uma madeira. Ou seja, ele consegue filtrar a absorção do que é bom do que é ruim. E já na fase adulta seria o ferro, no caso. Ou seja, você consegue literalmente, ou você quer ou você não. Exato. Então, assim, muito importante, porque na época do 5º ano, eu sempre fui gordinho, né, como sempre comentei, e assim, eu precisava realmente perder peso. E qual que foi a nossa disciplina lá em casa? Todo mundo parou de tomar refrigerante. Modulando o ambiente, né? Exatamente. Modificou o ambiente, modula um comportamento. E daí a gente parou, inclusive quando eu voltei a tomar, vocês viram que eu tô tomando refri, né? Uhum. Quando eu fui no resort lá com a minha mãe, com meu pai lá, com meus irmãos, fui tomar refri na cara dela, ela falou assim, nossa, eu não acredito que você fez isso. Eu parei de tomar por causa de você, e agora você é assim, esfregando na minha cara que você voltou. Seu canalha, ela não falou canalha, né? Mas deu a entender isso, entendeu? Então, assim, o fato realmente, porque muitas vezes o problema não é a criança em si, é o que ela tá tendo no ambiente dela. Exato. É aquilo que você comentou no começo do podcast, que o ambiente molda muitas pessoas. Ou seja, não adianta nada você falar assim, nossa, essa criança aqui não tem disciplina nenhuma, sendo que realmente o pai, a mãe fala assim, viu, vou no parque, depois eu vou. Não sei o que, você fez. Não. Então, ela absorve todas as informações e ela vai ser o que os pais, ou realmente a cópia do pai, ou não sei se talvez a criança consegue fazer o inverso. Mas acho que é muito difícil. Seria, acho que no período de adolescência, que ela fala assim, nossa, meu pai foi um saco, agora eu vou ser quando eu tiver meus filhos, eu vou ser um pai melhor. A gente tem que tomar cuidado com aqueles 8 ou 80, né? Se meu pai era assim, então eu não vou ser assim. Na verdade, você tem que aprender com nossos pais, a gente aprende tanto fazendo igual quanto não fazendo. Né? A gente tem, né? exato. Escolhas, acho bacana falar sobre isso. A gente tem que saber filtrar essas questões, assim, né? E quando a gente está falando dessa questão do ambiente, o ambiente ele pode tanto te ajudar a aperfeiçoar uma habilidade que você já tem, quanto acabar com a habilidade que você tem. Tá? Então pega uma criança que ela tem uma habilidade muito boa, de repente, para desenho. E aí você começa a retirar o desenho dela porque ela não tá fazendo tal coisa. Você acaba com essa habilidade. Ou seja, vamos pensar na escola. Ela tá, enquanto a professora... acaba. Vamos pensar, né? É muito nítido isso, porque eu lembro que... Eu até fazia isso quando era criança. Que a pessoa tava passando a matéria e eu tava lá, ó, desenhando. E só que daí... Aí como que é, né? Os professores, no caso. Talvez é um método para não quebrar essa habilidade dessa criança, no caso. Não sei se... claro que hoje no ambiente, os professores aí, vamos dizer assim, não é fácil lidar com as crianças, não é tipo assim, tem um jogo de cintura. É muito fácil falar e difícil fazer, né? Mas acredito que as escolas hoje até tem um barramento sobre as habilidades das crianças, no sentido, que nem você comentou, pintura. Por exemplo, meu irmão gosta de pintar pra caramba, faz as artes dele lá, mirabolante. Legal. E a gente fala assim, tá legal, mesmo que tá feio, mas a gente fala, não, tá legal, filho, vai lá. Ou qualquer outra ideia. Então a gente sempre tem que incentivar isso. E daí a gente tem que trabalhar da forma correta com a habilidade, com a disciplina, perdão. Que daí, no caso, querido, não sei o que. Tá muito bonito o seu desenho, mas agora realmente não é a hora de você... Do que realmente tirar e falar assim, não, para de desenhar isso aqui, amassa, joga no lixo. Então, todas as nossas atitudes que a gente até tem com as nossas... Por exemplo, com meus irmãos, reflete muito na pessoa que ele vai ser futuramente. Sim, sim. Pega o outro exemplo, né? Pega uma criança com uma capacidade intelectual maravilhosa e coloca ela dentro de um ambiente que é pobre de estímulo. Você vai estar acabando com a habilidade dessa criança.
Pega uma criança que tem baixo desempenho intelectual e coloca essa criança dentro do ambiente que tem muitos estímulos, mas isso também pode ser um prejuízo. Por quê? Porque nem sempre os estímulos são adequados para a capacidade intelectual daquela criança. E aí você está tendo uma grande chance de você colaborar para um transtorno de humor, um quadro depressivo, um quadro ansioso dessa criança. Então, estimular é muito bom, precisamos de estimulações, mas quando uma pessoa tem um prejuízo nas habilidades cognitivas ou intelectual, ela precisa de estímulos adequados para a capacidade dela. Desculpa, te cortando aqui, mas até eu vi um vídeo que o rapaz falou assim, como que você ficou milionário, rico, enfim. Falou assim, pare de caminhar com as pessoas que são pobres. Pare de caminhar com os pobres, não menosprezando, mas assim, vamos pensar, eu só ia pra festa, ia ficar na farra, beber, não sei o quê. Agora pare com essas atitudes e começa a entrar faça reuniões com grandes empresários, com microempreendedores, e daí você começa a receber estímulos. A sua percepção muda. A sua percepção sobre dinheiro, sobre negócio muda. A forma que você vai trabalhar com o dinheiro. Qual é a chance, por exemplo, de uma pessoa que quer perder peso, mas ela convive com pessoas que consomem álcool e comida em excesso? Muito difícil. É muito difícil, gente. Né? É muito difícil. É ela trabalhando sozinha com ela mesma. Né? Agora, tem essas pessoas, né, que tem uma motivação intrínseca. O que é isso? É algo que ela não precisa de um estímulo externo para atingir os objetivos dela. Né? E tem pessoas que necessitam, às vezes, de um estímulo externo, né? Que é aí uma motivação extrínseca. Mas elas geralmente tendem a parar no caminho. Começa e não termina. Exato. O que acontece? Ela projeta muito lá na frente, né? E ela só se sente realizada se ela atingir esse objetivo. Né? Mas a realização, gente, ela precisa ser também observada durante o processo, no caminho, no seu percurso, né? E eu sempre falo isso para meus pacientes. Às vezes eu tenho casos de pacientes com sobrepeso e eu sempre tento trazer um olhar para essa pessoa além de uma questão estética, porque ela entra na academia e qual que é o foco? Fica estético, ficar bonito, né? Mas a gente tem outros benefícios. Vou dar um exemplo meu. Por que eu vou na academia? Tem um fator estético, né? Mas o mais importante, tem uma questão em mim que é disciplina. Quando eu vou na academia, quando eu acordo cedo, quando eu malho, né? Eu tô treinando o meu cérebro a ser disciplinado. Porque o seu cérebro, ele não é só disciplinado na academia. Ele não se prepara a disciplina na academia. Ele atinge outros setores da sua vida. Tá? Então, eu malho por uma questão de disciplina, motivação, né? E disposição. Isso você tira da zona de conforto, né? Isso. O segundo é regulação de humor. Por que regulação de humor? Porque eu tenho um quadro de ansiedade. Então, eu sei que exercício, dormir bem, me alimentar bem, são bases que eu posso fazer que vão me ajudar a ter uma boa regulação de humor. E você tá bem hoje? Sim, nossa, sou outra pessoa. Lógico que eu não deixo de sentir ansiedade. As pessoas precisam entender isso. Né? Que é um sentimento. Sim, exatamente. Se você tá deixando de ter um sentimento, você tem alguma lesão aí no seu cérebro. Não tá legal. Né? E hoje, realmente, as pessoas batem... Não é que é a questão da vida perfeita. Né? Todo mundo fala assim, não, a vida perfeita é você ser magrinho. A felicidade, a felicidade, né? Tá na... Cara, eu tenho um certo... repulsa quando eu vejo algumas coisas assim dos outros postando sobre felicidade, sabe? Porque propaga uma felicidade que não existe. E as pessoas compram isso e se sentem cada vez mais infelizes. Compre essa viagem que você vai ser feliz. Mas é isso, As pessoas precisam entender que a felicidade também está no esforço. E eu acho no reconhecimento também no valor das coisas. Por exemplo, você sabe uma coisa que a gente respira? Que o ar é tão gostoso, é tão importante. Ninguém agradece pelo ar. Hoje mesmo você daqui feliz. Né? Eu sei que eu tive um esforço para estar aqui. Sim. Entendi. Mas para eu ter essa felicidade, eu precisei desse esforço também, gente. Da onde se baseia que a felicidade é algo pleno?
Se você pensa assim, você tá fadado a frustrar o resto da sua vida. Uhum. E assim, como que você consegue trabalhar com exercícios psicólogos e mentais pra você realmente ter essa disciplina? Porque eu sou, que nem a gente comentou, eu sou um ativista da procrastinação. Eu faço isso muito e assim, Legal, e cada vez mais eu percebo que, caraca, isso tá me matando. Porque por mais que, não é matando assim, metaforando, né, mas... Metaforando, mas... Tem um pouquinho de verdade. Tem um pouquinho de verdade. Porque daí... Longo prazo, né? Exatamente. Porque se eu procrastino agora, eu deixo de fazer minhas obrigações e daí as coisas vão vindo Natan, você entrou no quarto motivo que eu malho. Ah, tá. Por causa disso. Pra ser um velhinho ativo. Entendi. Você vai acordar de manhã, você vai malhar de manhã cedo? Claro. Eu acordo 5 horas da manhã. Pra malhar. Eu sou seu fã a partir de hoje, porque... O cara que amanhece de manhã cedo pra levantar peso, cara. Nossa, posso te falar? Eu achei, juro, gente, olha, de verdade, eu achei que na minha vida isso ia ser algo assim... Mas pior que não é, cara. Irreal, eu nunca ia conseguir fazer isso. De verdade. Não, eu penso isso hoje pra mim. Mas é possível. Se eu pudesse ter a maior certeza do mundo é que eu nunca iria acordar de manhã cedo pra malhar. É possível. E aí o quarto que eu falei, né, é porque eu quero ser um velhinho ativo, né? E a gente precisa entender que a velhice a gente faz agora. Exatamente. A velhice não faz quando você chega lá, né? Exatamente. Mas eu fico pensando assim também. Um carro que trabalha muito, ele tende a durar menos, entendeu? Então, se você trabalhando no seu motor, suas engrenagens, será que isso aí não vai ter uma vida útil menor? Mas então, aí que tá a questão. Você tá indo pra um extremo, né? Você tá indo pra você já tava querendo andar com essa máquina 200 por hora, entendeu? Num golzinho aí. Como que a máquina, ela continua? Quando você faz revisões, né? Quando você, de alguma forma, você cuida dessa máquina. E é por isso que ela continua funcionando. Tem que fazer revisão. Então a pergunta é, como você cuida de você? Como você cuida do seu corpo? Olha lá, a gente tá tendo uma consultoria aqui, literalmente uma consulta aqui. Então, eu e o Luiz, a gente trabalhava. Trabalhávamos, é verdade. Em Figueira. Saudades, inclusive. Saudades. E aí a gente vinha sempre conversando, às vezes ia junto, né? E às vezes, nesse desabafo da vida, da correria do dia a dia, ele sempre soltava algumas coisinhas. Soltava uns insights, assim, umas pérolas, mas né? que me fazia pensar, refletir até hoje. Super me ajudou. Nossa, em várias coisas que ele nem imagina, mas super me ajudou. Às vezes os outros comentam, você falou tal coisa, eu nem lembro, gente. Desculpa, Sabe que eu tô achando que a Carla tá falando real. demais? Ela não para de falar. Né? Tá quietinha. Isso que ela é fonoaudióloga ainda. Vamos deixar vamos dar um time pra ela agora? Deixa eu ativar o Zé Palestrinha nela. Mas deixa eu perguntar pra Carla, já aproveitando que você já abriu a boca pra falar, com todo o carinho do mundo que eu tenho por você, como é que tá as coisas hoje em dia? Quais novidades da última vez que a gente conversou pra agora? Correria total. Não que não estivesse antes, mas cada vez mais agora. Né? Tô dia de sábado trabalhando também. Se deixar, daqui a pouco você tá atendendo à noite. E se marcar o tempo, daqui a pouco domingo você vai fazer uns plantãozinhos também. Tipo isso. Tá evoluindo, tem informação, alguma coisa boa. Quero tentar mexer com o perfil profissional. Por isso que eu... Né? É outra coisa que eu preciso parar de deixar. Ele briga comigo ainda. Procrastinar. Procrastinar. Nossa, mas deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. Pode não falar. é alguma... olha, pra eu publicar as coisas, outro ver e falar, nossa, Luiz, que legal, você falando disso, não sei o quê. Gente, vocês não sabem do esforço que eu faço. Vocês não têm ideia. A gente falou... Eu tava falando isso hoje num programa que às vezes a gente fica brincando, comparando assim. É melhor você puxar pedra o dia inteiro, bater massa como pedreiro ou fazer 3, 4, 5 vídeos pro story? Tem Cara, gente que acha... é o mesmo esforço, assim. Uma coisa é um esforço físico, sim. mas o mental é tão pesado e tão... Você se mesma subjugar. Exato. E assim, eu posso porque eu sei que ao longo prazo eu tenho ganho com isso. Exatamente. Eu não posso pensando assim, vou postar isso aqui porque eu vou ganhar um paciente. Não. Se eu pensar dessa forma, eu vou me frustrar e não vou fazer nada. Nossa, eu postei esse vídeo aqui, Imagina. trabalhei 2, 3 horas aqui fazendo essa coisa aqui, não consegui um paciente. Né? E aí assim, né, vocês que trabalham com marketing, vocês sabem que acaba sendo uma forma de divulgação passiva, né? Porque assim, você só publicou, né? Isso não é ativo para você ganhar paciente. Literalmente. Você planta uma semente, né? Exatamente. Mas tô vendo potencial no Luiz, pro Luiz fazer um curso, um canal dele, alguma coisa. Você acha que não vi já isso, hein, fi? Daí, ó, dá pra fazer um curso. Fazer um canal assim,
bate-papo com psicólogo, Aí onde eu você vai comprando fazer um... vocês. Aí, ó. Não, faz numa... Ah, a Sabe o gente que você vai vai fazer, você ó? aqui no estúdio, você tá em Baiti, cara. Aí, Vamos fazer ó. um programa teu aqui. Faz o seguinte, Vamos fazer ó. montar um setup diferente, com uma cor diferente? Psicocast. Psicocast. Vamos Você vai falar pensar só nisso. com seus alunos. Você vai falar com seus alunos, entendeu? Então vai ser tipo assim, é uma sessão grátis onde a pessoa vai vir ali e vai falar com você naquele momento. Vamos pensar nesse projeto aí. Eu sou patrocinador desse Psicocast, hein? Aí, Psicocast. Olha, ó, do nada aí já é um nome já aí. Fica legal. Legal, né? Imagina, você resolver um monte de coisa, passar um monte de informação grátis pras pessoas. É literalmente um podcast, porque daí o que você ganha, né, no podcast, por mais que vai ser o Psicocast, né? Mas você consegue, além de gerar todo esse conteúdo, tem o... Aqui Visibilidade, visibilidade, né? os cortes também. E outra coisa, você cons- pode fazer tipo uma entrevista consultiva com a Eu tô pessoa. louco pra saber dos cortes, viu, Natan? Entendi. Capricha. Então, disciplina. Me cobra isso, entendeu? Isso. Fala, cara, e aí, Ah, ó... ele quer Pode deixar, eu vou cortes cobrar. bons. Isso. Mas, porque- falando em procrastinação, né? Que você perguntou como que trabalha isso, Exatamente, né? porque assim, hoje, que nem eu comentei, né? O Sérgio ficava assim, Natan... Gente, vocês quem- estão ativando o Zé Palestrinho em mim. Não, mas... Aí eu vou ficar falando. Você A viu minha que a amiga cara... aqui- Ela entrou na corrida, já furou o pneu. né? Deixa Deixa. ele. Tá tudo certo. Entrou e já saiu, já As descansou. pessoas precisam ouvir o Luiz. Ai, cara, desculpa. Tá. Porque... Mas a gente tem muito assunto pra falar. Hoje, Não, meia-noite, é sim, cedo sim. pra gente ir embora. Né, então, Vamos coitado falar. do Luiz que vai malhar 5 horas, então vai estar ferrado. Amanhã ele já não acorda mais. Amanhã às 7h30 da manhã nós estamos vendo o Não, Luiz daí aí na que ele rua. trabalha a disciplina dele, entendeu? Aí que ele fala assim, vou dormir 1 hora, mas 5 horas eu tô de pé. Tô de pé. Enfim, pode falar. Mas falando da procrastinação, né? Vamos começar assim a pensar, né? O que é procrastinação? Existem muitas definições para essa palavra, mas eu gosto da definição de que a procrastinação é algo que impede o seu curso até determinada tarefa, objetivo, né? E que você tem consciência disso. Para mim, a melhor definição é essa. A gente pode Então- correlacionar, Luiz, com limites humanos? Acho que assim, as pessoas têm um certo desgaste, onde ela vai até um Opa. certo ponto. A gente vai falar de procrastinação. A primeira coisa que a gente analisa é a nossa rotina. Para onde a gente está demandando tanta energia? A gente dá uma analisada nisso. Essas energias podem estar embora através de aflições, de euforia, de ansiedade. Do seu estilo Qualquer de outra vida coisa, mesmo. qualquer outra Eu vou dar um coisa. exemplo meu aqui. Gente, eu trabalhava na... Carla sabe. Trabalhava na Pai de Figueira. Eu trabalho ainda na Pai de Japira. E tem a clínica. E eu trabalhava, gente, todos os dias. Eu saía de uma e entrava na outra. Entrava na clínica. Aquela loucura. E eu tava observando que eu tava quase com hipertensão. Eu tava ganhando peso. Eu tava ficando ansioso. Eu tava com o humor irritado. Muito irritado mesmo. E como que trabalha com psicologia irritado, cara? Pois é. E eu tava com o humor muito irritado. Eu tava procrastinando coisas muito simples. De coisas assim que eu não procrastinava. Eu tava procrastinando. Tava esquecendo as coisas, enfim. Eu falei, cara, eu preciso dar uma geral start, aqui na minha vida, né? O que eu tenho que analisar aqui? Eu percebi que o que me motivava a ter esse estilo de rotina era dinheiro, né? E aí, quando falam em dinheiro, as pessoas ficam assustadas. Eu sempre falo isso para meus pacientes, nós precisamos falar sobre dinheiro. Dinheiro é uma questão. Fica sem dinheiro para você ver se você tá bem. Né? Vamos falar sobre dinheiro. E eu percebi que era dinheiro, mas a questão não era que eu tava recebendo pouco. Não, eu tava recebendo bem. Eu tava gastando demais. Então, o que acontecia? Eu ficava cansado, eu pedia uma comida, né? Eu dava mais atenção pra uma festinha, um rolê, então eu gastava muito mais. Você queria se vestir E bem. aí, exato. Aí, comprar- consequentemente, eu trabalhava mais, porque daí eu via, opa, tô perdendo aqui, vou compensar aqui trabalhando, né? E aí, ó... Você entrou num ciclo vicioso ali. Exato. E muita gente entra nisso. E uma E aí, ó, é um passo pra um burnout, né? isso um eu passo pra uma depressão, né? E aí, quando eu percebi que nunca tinha acontecido na minha vida, um dia eu esqueci um horário do meu paciente, eu agendei e esqueci. Gente, esqueci. Minha paciente mandou Isso é mensagem inadmissível para um profissional do teu nível, né? Vamos falar assim, né? Não, isso acontece. Mas acontece... é uma coisa que eu fico tão atento no meu funcionamento. Eu tô falando, né, do meu funcionamento. Como Eu você fico, profissional, né? Exato. Eu fico tão atento nisso, né? E pra mim eu falei assim, alguma coisa tá errada, não tá legal. E aí foi quando eu decidi sair de uma instituição,
né? Mas nisso eu já estava caminhando, já tinha entrado na academia, tinha mudado a minha alimentação, parei de fast food, parei de comida do Ike-Fome, que aqui é, né? Ike-Fome. Parei com isso. E aí, assim, eu ia na padaria sempre, diminuí também, sabe? Eu comecei a cortar alguns comportamentos meus. No fim, saí de uma PAI, e aí já tinha iniciado a terapia, e hoje eu sou uma outra pessoa. Outra pessoa. Caraca. Então, assim, se um paciente chega pra mim com todas essas questões, a primeira coisa que eu olho é rotina. Mas o que muitas pessoas pensam? Num transtorno. Né? É lógico que um transtorno pode, talvez, elevar esse ritmo, né, de vida. Não era o meu caso e também não é o caso da maioria das pessoas. Às vezes são algumas mudanças, por exemplo, no sono. Faz uma higiene de sono, melhora o sono. A pessoa já se sente melhor, mais disposta, mais motivada. É outra coisa. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de diagnóstico também. É importante o diagnóstico, porque é uma linha de tratamento, é uma linha de autoconhecimento, mas também a gente precisa cuidar um pouco de outras questões. Um ponto que você falou, né, sobre o dinheiro, né? Até eu e o Sérgio, a gente tava comentando aí, que a gente também, além da empresa aqui e tudo mais, a gente é bem próximo, a gente realmente virou meio que uma família, né? E ele comentou, eu falei, cara, mano, na moral, você não gasta, eu não vou em festa, eu não bebo, eu não faço nada. Eu falei assim, gente, pra onde que tá indo esse dinheiro assim? E olha assim, pensando pra um solteiro, que quase não tem custo de vida. Você 19 anos, o que espera, né? Festa e tudo mais, exatamente. Fala assim, solteiro, não tenho, assim, gastos excessivos. Falei, cara, pra onde que tá indo meu dinheiro? Uhum. Aí eu descobri, cara. Pronto, eu comia meu dinheiro. Você comia? Comia, assim, entendi. Por mais que era direto o energético que a gente via muito. Porque essas bobagens, na verdade, você pega assim, você vai fazer conta de bobagem. Eu consumia muito energético. Salário de um trabalhador. Nesse ritmo de vida que eu tava, viu? Então. Não faz muito. Falta, né? Mas exatamente. Um pouquinho, é um pocão. Sim. E daí, assim, fazendo uma conta bem básica até, eu falei, caraca, quanto custa cada energético? cada energético custa 8 conto. Se eu tomo ali... Antes eu tava muito mais viciado nessa droga aí, nesse negócio que é bom pra caramba. Eu tomava assim 2 latinhas por dia, cara. Por dia. E quando eu falei isso pra minha patrocinada, do céu, cadê? Você tá aqui porque... Não sei, né? Mas assim, era direto. Meus pais assim falando, cara, como assim? Você tá virado no Guedes, né? Uhum. E eu vejo assim, hoje, quando eu vejo os primeiros episódios, eu sempre falei, caraca, mano, tava magrão, hein? Eu falo, culpa do Sérgio que me engordou, filha da mãe aqui. E aí tem que tomar um cuidado dessa questão do energético, né? Porque assim, o que acontece na maioria das vezes? O seu cérebro, ele quer se sentir ativo. Né? Sensação. Nossa, sim. Se de alguma forma ele percebeu uma certa passividade, uma certa vulnerabilidade sua, um cansaço, aquilo ali é um risco para ele, certo? Porque você precisa estar com um corpo muito bem preparado para dar conta das questões, porque, né? O cérebro tá ali para te ajudar nisso, para te sentir preparado para as coisas. E aí, quando ele observa isso em você, ele faz com que você consuma um psicoativante, uma cafeína e tudo mais. E daí o que acontece? É muito fácil. Hoje eu percebo que algumas vezes dá uns picos de ansiedade. E daí onde que eu vou? Por exemplo, quando eu fico muito tempo no computador, porque hoje, querendo ou não, eu fico muito tempo sentado para editar o podcast. É muita informação e daí fala assim, opa, calma aí, passou o horário, o que é mais fácil? Não, vou pedir um lanche, não me preparo pra comer. Então assim, hoje, em pleno, sei lá, eu espero mudar isso e vai mudar em nome de Jesus. Dia 6 de março, gente. Se você realmente quer uma produtividade, que eu sempre bato, eu vejo muito pessoal do Vida de Titã, não sei se você já viu no YouTube. Não vi não. Dá uma olhada lá. Os caras são, tipo assim, sensacional em questão de produtividade. Ele te traça ali uma... Eu não comprei nada deles, mas eu sempre assisto, assim, assistia muito porque, assim, eu falava, caraca, cadê minha produtividade? Eu não faço nada. E o meu pai sempre batia na tecla quando eu era piá. Sou, né? Mas enfim. Quando eu era criança, cara, faça a tua rotina, tenha seus hábitos. O que você faz de manhã? Não, chega aqui da escola, já faz a tua tarefa, pronto. Qual que é a sua obrigação dentro de casa? E, cara, eu fico muito bravo com meu pai, por meu pai não ter pegado mais pesado. Porque hoje, eu falo assim, caraca, pai, na moral,
Eu sinto falta de você brigando lá comigo por causa de hábito. Por causa de um negócio tosco. Era só juntar o cocô do cachorro. Mas, cara, é nas pequenas atitudes que a gente consegue traçar uma rotina. Hoje, você fala assim, Natan, qual que é a tua rotina? O que você faz da vida? Cara, por mais que eu faça bastante coisa, eu não sei. Por exemplo, hoje eu fiz aqui de ter uns negocinhos ali, 4 horas, 5 horas da tarde, fi. O que eu fiz o dia inteiro? Não sabe? Não tem um plano de metas, não sei o que realmente eu tenho. Você não tem espaço para lazer, você não tem espaço para as outras coisas. Aí que tá, aí que mora o perigo. Demais. Aí que mora o perigo. Exceção não pode virar regra, né? Então, aí assim, Natan, você não faz nada. Daí eu já passo muito tempo dentro do computador. Qual que é o meu tempo livre? Depois das 7, 8 horas. O que eu faço? Eu jogo com meus amigos. E daí vai estendendo, às vezes vou até meia-noite, 2 horas. E daí acorda já cansado, acorda mais tarde, improdutivo, tomo meu banho, mas... Posso te dar uma dica? Vai. Com o sono, cara. O sono, né, mano? Sono. Então, o que eu tô pensando? Sono, as pessoas precisam entender. Sono é um comportamento. Né? Uhum. E é um comportamento que precisa ser conquistado. Caraca, profundo. Fala essa receita pra nós. Vamos lá. A gente foca muito em higiene de sono. Se você quer começar a dormir, você precisa entender que o seu dormir é consequência da sua rotina, do seu dia, o que você fez. Né? Então, uma coisa que você pode começar a fazer, por exemplo, né, para melhorar o seu sono, é você, quando você for dormir, né, primeiro, desliga as luzes. Porque, novamente, tem a questão da melatonina, como eu havia explicado para vocês. Né? Precisa do escuro para ter uma produção de melatonina. Eu só consigo dormir com a televisão ligada, mas depois eu acabo programando para desligar. Né? Sabe o que você vai fazer? Você vai diminuir o estímulo da televisão. Diminui a luz, diminui o som. E presta atenção no que você está assistindo. Né? Tem gente que gosta de assistir colocar um filme lá, sei lá. Tropa de Elite. Pra dormir. O terror. Cara, seu cérebro tá recebendo esse estímulo e pra ele tá sendo real. Não, então, aí qual que é os jogos que eu jogo, né? Nossa, o terror e suspense, eu tenho pesadelo depois que eu adoro. Mas depois que eu comecei a morar sozinho, eu passei a ter medo, viu? Tô falando sério. Eu penso muito antes de assistir. Não, depois você tem pesadelo, eu acordo de madrugada com medo. Eu não assisto à noite porque eu sei que vai prejudicar meu sono, ou eu vou acordar de madrugada assustado. Sabe? Por quê? Porque o seu cérebro recebeu aquele estímulo. Então, aí os jogos que eu costumo jogar, o que é? Jogo de tiro. Eu tinha um paciente que adorava jogar e tudo mais, né? Inclusive veio com sintomas bem depressivos pra mim, recebeu alta faz 3 semanas. Show. Ele é super dedicado. Ele foi muito dedicado à terapia. A primeira coisa que a gente focou foi no sono. Depois foi na prática de atividade física. Depois foi a diminuição do videogame. Né? Então, assim, se quer jogar seu videogame, pode jogar. Meia hora, 40 minutos antes de um horário que você vai colocar como regra pra você, porque lembra, sono precisa ser conquistado, né? Você para de jogar. Né? Impor limites pro seu corpo, porque, né? assim, de dia você tem que receber estímulo, trabalhar, receber estímulo. À noite, não. À noite é ausência de estímulo. Isso aqui eu faço, eu vou jogar a noite acabou. A noite é pra você deitar. A cama é pra deitar, ter relação sexual e deitar. É isso. Tem pessoas que ficam lá na cama estudando e cama é o último estágio. Exato. O seu cérebro precisa entender que a cama é aquele ambiente para descanso. Exatamente. O meu pai pegava muito no meu pé também assim, falou assim, filho, você não precisa de nada no teu quarto. É cama e guarda-roupa. Só. Quanto mais coisa você vai colocando no teu quarto, mais... um ambiente limpo te ajuda, né? Te ajuda. Não fala assim... te organiza. De você colocar uma TV no quarto. Não. Quer assistir TV? Vai assistir TV na sala, num lugar social. Quer jogar? Quer trabalhar na sala, no escritório. Sim. Então muda muito. O fato de... aquilo lá, a gente volta de novo naquela tecla. O ambiente te molda muito. Chegou um ponto aqui, antes de eu ter morar sozinho... Eu falava assim, caraca, eu só ficava aqui no estúdio, mano. Só no estúdio. E era assim, era um pouco... Ficou muito ruim pra mim uma parte da minha vida, porque assim, eu acordava, entrava aqui dentro, fazia todas as minhas coisas, tipo, eu trabalhava, realmente me dedicava bastante. Aí beleza, acabou meu horário. O que eu ia fazer? Tipo, não tem. Aí chegava aqui, beleza, hora do lazer. O que eu ia no mercado, vou comer... Normalmente eu pedia algum lanche, ia comer na frente da TV, pior coisa que eu fazia. Aí ia jogar alguma coisa, era aqui dentro, ou seja, o dia inteiro era aqui dentro. Sim. Aí quando fazia o podcast,
Aí antes, quando a gente começou com o podcast gravado, no caso, eu editava. Então eu ia dormir 2, 3 horas da manhã. Então assim, eu acordava, ficava aqui dentro do estúdio e... Assim, E você não colocava regra de trabalho pra você, né? não. Aí que tá o perigo. Tá, você trabalha na sua casa, mas é um trabalho e o trabalho tem regras. Você tem horário pra entrar e sair. Exato. Aí Parar de almoço. Então, são pequenas coisinhas que você tem que colocar uma regra pra você e levar isso a sério. Né? A sério, porque a gente tá falando sobre você, sobre a sua saúde. E ninguém vai fazer isso pra você. No final, é você com você mesmo. Né? Então, é isso. Não tem muito o que fazer. Coloca essas regras e segue ela. Né? Por exemplo, à noite, né? Quando tava falando na questão, diminui luz, diminui os estímulos, né? Fazer a rotina do sono, né? Isso, né? Não consigo pegar no sono direto. Claro, né? O sono tem um ciclo, né? Qual que é o primeiro ciclo? O primeiro ciclo é quando você deita na cama, aí demora um pouquinho para você entrar na fase 1. A fase 1 é aquela fase que é meio até esquisita, parece uma coisa meio alucinógena, né? A gente tem uma coisa meio que fantasiosa, assim, ao mesmo tempo meio real, né? E depois de uma meia hora, você entra na fase 2, que daí é um sono um pouco mais profundo. Aí depois você entra na fase 3, que é um sono 3/4, que é um sono mais profundo, né? Aí depois você entra numa outra fase do sono, que é a fase REM, né? Que eles falam da agitação, movimentos oculares, né? E aí você volta para a primeira fase. Então A fase mais profunda é a 4? É a 4. Então você acaba fazendo o quê? Esse ciclo. Você faz isso umas 4 ou 5 vezes durante a sua noite. Então é comum que você acorde 3 vezes, né? No máximo, talvez um pouquinho mais. Mas que rapidamente você pega no sono, tá? Se você acorda e não consegue voltar a pegar no sono, opa, tem alguma questão aí, talvez um quadro ansioso. O que eu tenho? Será que eu durmo, eu não consigo ver mais nada? Só acordo no outro dia, não sei. Choveu de noite, deu relâmpago. Repanguejou, não sei o quê. Pode roubar a casa e levar o junto provavelmente em cima da cama. você atingiu um estágio do sono bem profundo, né? É normal, é tranquilo também. Sim. Tá, vamos lá. E aí tá, vamos por calma aí, etapas. vamos por vamos lá. etapas aqui, calma aí. Então, eu tô aqui num bate-papo aqui, consultório, beleza. A pessoa quer ter uma rotina, vamos dizer assim, não saudável, um estilo de vida ok pra ter produtividade, pra poder ter seu lazer e ter um sono de qualidade. Então, o primeiro passo que você recomenda é o sono. É controlar sono. Ou seja, que horas que é legal pra dormir? Que é o recomendado? Olha, o recomendável a gente pensa em quantidade de sono. Né? Quantidade, então, assim, não... Chegou à noite, né? É lógico que você não vai passar a madrugada dormindo, né? Não dá. Você precisa entender que madrugada, desde os nossos ancestrais, né? Era pra dormir. Por isso que esse comportamento continuou com a gente, porque viu importância e ganho. É por isso que ele tá ainda com a gente, tá? Então, estabeleça um horário para você, umas 10h30. 10 horas, você para com todos os estímulos, qualquer coisa. Deita na sua cama, toma um banho, deita na sua cama, né? Quer tomar um chá, toma um chá. Mas pode ler um livro? Pode ler um livro, né? Remédio pra dormir? Pode ajudar? Não deve. Pode ajudar, mas assim, você tem que pensar e não precisar, né? A não ser que você tenha uma questão, que daí precisa de uma questão medicamentosa, né? Você pode receitar? Não, psicólogo não receita. Psicólogo não pode receitar nem água com açúcar, tá? Real. Então, assim, se você dá conselho pros amigos, mas receitar não pode. Não podemos. Nem pros nossos pacientes. Então, assim, você vê profissional, psicólogo, receitando. Toma um floralzinho. Toma sei lá o quê. Não pode. Maracujina. Isso é infração ao código de ética. Não podemos, tá? Tem profissionais para isso, né? Então, você estabelece um horário para você como uma regra importante para você. Mas isso você precisa entender os ganhos de dormir. É aonde as pessoas também falham, deixam de se sentir motivadas. Elas não sabem o ganho, elas não sabem o porquê tem que fazer aquilo, né? Por que você tem que dormir bem? Para você acordar no outro dia com as suas habilidades do seu cérebro super lubrificada e preparada para você colocar isso em prática. Isso vai melhorar a sua atenção, vai melhorar a sua concentração. Outro fator, para você ter disposição, não só física, mas disposição social para conversar com as pessoas, né? Para interagir com as pessoas, ainda mais seu trabalho. Seu trabalho é por interação, né? Precisa disso. Outro fator, uma questão de regulação de humor.
Se você não tem seu humor regulado, você tem uma tendência daí a ficar mais irritado. Consequentemente, você não consegue prestar muita atenção nos seus pensamentos que levam a determinada emoção e que causa um comportamento, por exemplo, de comer em excesso, né? Ser egoísta, ser grosso. Várias questões. Ficar bem impaciente, né, com as coisas, exatamente. E aí também tem as questões fisiológicas, né, diabetes, você começa a ter uma predisposição a diabetes, predisposição à hipertensão, né, e agora tem novos estudos de questões cardiovascular. Então, assim, sono é importante, né? Se você tá privando o seu sono, você tá caminhando para um percurso aí que você vai ter bem prejuízos. Agora também tem estudos relacionados a demências, a quadro de demências, então, de transtorno neurodegenerativos. Caraca, que daí é bem pesado mesmo. Mas então assim, o que atualmente os profissionais batem? Sono. Pega qualquer profissional. Profissional da nutrição, o que ele vai falar para você? Sono. Profissional que focado... um fisioterapeuta. Sono. Gente, sono é base. Alô, videomaker. Acabou. Editor de vídeo aí da madrugada. Acabou, rapaziada. Tio, posso falar fazer duas perguntinhas? Talvez não seja conveniente, mas talvez seja. A questão psicopatia, ela é fator psicológico ou psiquiátrico? Como assim? Um psicopata. O psicopata, né? Esse termo é um termo do senso comum, tá? Assim como o sociopata, é um termo do senso comum. Dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, dentro, né, da neurociência, da neurociência, né, nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial. Isso é um fator genético? Vulgo psicopata. Genético? Não, é sempre multifatorial. Todos os transtornos são multifatoriais. E aí que tá. Antigamente, as pessoas acreditavam que pessoas têm determinada coisa por um único fator, né? Sei lá, a pessoa tem um quadro de transtorno alimentar, anorexia, porque quando era um bebê não foi amamentado pela mãe no seio. Entendi. Então, essas teorias, né, caiu por terra. Hoje a gente entende que é multifatorial. O que é multifatorial? Questões genéticas, ambientais, né? Escolha também? A escolha, não sei se a gente tem total escolha disso, assim, né? É isso que eu ia perguntar, porque esse fator escolha é pesado dentro do fator psicopático. Se você já nasce com uma predisposição, né? Talvez as suas escolhas estejam ali no seu ambiente. Você sabe o que eu pergunto? Porque assim, o psicopata, por exemplo, que faz determinadas coisas absurdas, né, aos olhos da sociedade, ele é um psicopata, ele faz umas coisas super inconvenientes. Não se sentem culpados, né? Não tem. Mas assim, ele não é uma pessoa que pula do prédio, ele não é uma pessoa que rasga dinheiro. Então eu achei assim, será que ele não tem escolha? Por que ele vai fazer, por exemplo, questões de homicídio, por exemplo, coisas assim pesadas? Será que ele não escolheu? Tá na motivação, né? Por que ele pularia de um prédio? Por que ele rasgaria um dinheiro? Mas por que ele seguiria uma determinada pessoa? E, sei lá, para tentar matar alguma coisa. Tem motivações. E questões sem noção, pessoas sem noção? Pessoa sem noção pode estar relacionada a muitas coisas. Prejuízo nas habilidades das funções executivas, que são habilidades que ficam localizadas numa região atrás da nossa testa, no lobo pré-frontal, onde a pessoa não tem a capacidade de flexibilizar diante de determinada situação, ou então de controlar determinado comportamento, como a fala ou uma ação mesmo. Pode ser também desencadeado por algum tipo de transtorno, né? Às vezes, pessoas com algum tipo de transtorno, como por exemplo o autista, ele tem uma certa dificuldade de reconhecer algumas habilidades, algumas questões sociais, algumas interações sociais. E eles podem, de uma forma muito pejorativa, ser visto como pessoas sem noção. Né? Na verdade, não. É só ele tem um déficit, né? Ele tem uma dificuldade. Você fez algum curso de especialidade em autismo? Não, especialidade em autismo não. Não tem uma especialização do autismo dentro da psicologia? Tem abordagem, né, que é o ABA, né, análise do comportamento,
que tem como foco não só o autismo, mas como todo outro transtorno ou não transtorno também, né? Mas é uma abordagem que ultimamente tem focado muito em casos de autismo. Tem um... Você falou Eu tenho um curso de aba, mas eu aplico aba em 2 crianças que eu tenho, Tá. né, na clínica. Eu ia falar pra você daqui a pouco do APAI, antes que o Natan não tá fazer pergunta, queria falar com você da APAI daqui a pouco. Voltando rapidinho, só pra meio que encerrar aquele assunto lá que a gente tava falando antes do sono. O segundo passo ali do... Só tá. pra terminar ali rapidinho. Vamos lá. Primeiro, vamos prestar atenção. Aí eu falei a questão do horário, colocar como regra, Isso. né? Diminuir os estímulos, certo? Outro fator. Cuidado com o que se alimenta, com o que você vai comer antes de dormir. Comidas gordurosas, frituras, vai prejudicar o seu sono. Difícil. A pizza, o lanchinho Vai prejudicar do o seu Bruno. sono, né? Vai prejudicar. Consumo de líquido também, né? É ideal que você deixe de consumir água ou sei lá o quê umas 2 horas antes de dormir. Sério? Então eu tô fazendo tudo errado. Ih, lasqueira. Sabe por quê? Mas Porque comer olha e só, dormir, tomar água antes de dormir. a bexiga funciona assim, né? Em volta da bexiga tem neurotransmissores ali, Sim. né? Então, se ela incha, ela de alguma forma manda um sinal pro seu cérebro. Aí você acorda, Entendi. Então eu tô fazendo tudo errado. E eu tô fazendo pior ainda. né? Você tá tomando água de madrugada? Vai Hã? dormir? Não. Eu até comentei que você não tava aqui. Eu falei, não, eu sou tão... O energético ficou tão pesado já pra mim. Eu falei, não, eu tomo uma latinha antes de dormir, entendeu? Meu Deus do céu. Seu cérebro não tá descansando, É, né? Você exatamente. acha que você tá descansando, mas assim, às vezes à noite você tá agitado, você tem sono agitado, você deve acordar. Nossa, eu tô virado Você deve- no salseiro, Não, na você Kissars. né, Tô pare quase com isso. burnout já. Marrar cara. você da hora que você for dormir. Daí... então. Pare com isso. É, E aí, então- assim, outros fatores, né, pra gente encerrar essa questão do sono. E quando você acordar, né, acorde sempre em determinado horário. Então, no máximo que você precisa dormir é em torno de 8 horas. Né, 8 horas e meia. Se eu vou Essa dormir- é uma base. Então, faz um cálculo aí. 2 né? horas você acorda às 10. Se eu for dormir meia-noite, você acorda às 8. O ideal é que você não acorde às 10, né? O ideal é que você acorde cedo. Acorde quando o sol tá surgindo. Tipo, né? 7 horas no caso. É uma certo? recomendação horário. da Organização Mundial da Saúde? Cara, você fez uma pergunta boa. Não sei se é uma Organização Mundial da Saúde. Mas o que a gente baseia? Numa questão de funcionamento cerebral, né? Então tem uma diminuição da melatonina quando surge o sol. Diminui a melatonina, você começa a ficar um pouco mais ativo. Então, o que a gente sugere? Que a pessoa fica exposto ao sol pelo menos ali uns 20 minutos. Ah, Luiz, mas nossa, cara, eu já acordo e já tenho que ir trabalhar. Mas no caminho, no trajeto, você não tem contato com o sol, né? Ah, então eu vou precisar acordar um pouco mais cedo? Acorda um Sim, pouco mais vai cedo. acordar um pouco mais cedo, né? E daí, beleza. Vamos pensar na rotina aqui. Só voltando meio que pra a rotina Aham. dos sonhos, vamos colocar assim, né? Sim. Beleza. Segundo passo. O primeiro passo é sono. Eu cuidar do meu sono. O segundo, vamos colocar uns 4 passos pra gente poder ter uma... Você falou da questão da procrastinação, né? Isso. Aí pra- pensando vamos no pensar- seu caso. Isso, vamos pensar no meu seu caso ali que realmente eu tô. Vou jogar aqui pro público. Tô comendo... Ai, que agora faz 2 dias que eu não tô comendo direito, tipo assim, almoçando essas coisas. Hoje nem almocei também. Mas assim, come um lanche antes, né? Quando eu tava aqui mesmo. Era tipo assim, lanche todo dia, não se movimentar, ficar tudo parado, jogando bastante até de madrugada. Então, assim, pensa nessa ocasião. Já tô um pouquinho melhor, tá? Tá. Mas Vamos vamos lá. jogar o bem podrão A mesmo. primeira coisa que, se você fosse meu paciente, a primeira coisa que eu ia explicar pra você é o que era procrastinação. Tá. Então, como eu havia explicado pra você, a procrastinação é algo que prejudica o seu percurso até você atingir um objetivo, né? E você tem consciência que isso te prejudica. E aí, eu ia explicar sobre isso, né? E também encaminhar você para exames. Eu preciso saber se você tem alguma alteração hormonal. O que você tem? Às vezes você tem alguma questão hormonal também. E a gente precisa dar conta disso, né? Entendi. Vamos passar por essa questão. Outro fator, como funciona a sua procrastinação, né? Porque procrastinação às vezes tem ganho. Temos ganhos, procrastinação. E às vezes as pessoas associam que procrastinação é ausência de motivação. E nem sempre. Às vezes as pessoas são motivadas a justamente fugir daquela situação. Né? Verdade. Pode ser um Sim. livramento. Exato. Aí surge a procrastinação. A gente vai entender um pouco do seu funcionamento. Outra questão é
colocar uma agenda. Uma agenda onde a gente vai estabelecer tarefas que são importantes para você, que você tem que cumprir como regra primordial, né? Lógico que a gente tem que tomar levar muito em consideração que tipo de atividades é essa que você está colocando. Você está colocando um monte de coisa para você fazer, né? Lógico que você não vai dar conta. Então, assim... Não adianta... Vamos pensar assim... Você vai olhar pra sua agenda, você vai ficar super ansioso. Meu Deus, eu não vou dar conta disso. Claro, você tem que ter bom senso na hora de colocar as atividades que você tem que fazer. Exato, naquele dia. E, além de uma agenda, você vai facilitar as coisas pra você. Você gosta de tomar... Seu foco é tomar água? Uma garrafinha do seu lado, né? Quero começar a academia? Porque você tá escolhendo uma academia que é lá... não sei na onde, que tem todo um percurso para você fazer, né? Isso vai ter uma chance maior de você procrastinar. A fazer... Claro, olha o cálculo que seu cérebro tem que fazer para ver se isso compensa ou não, né? E aí, a chance de você procrastinar é maior. Então, assim, começa numa academia perto de você. Não gosto de academia. Tudo bem, não precisa ser academia. Atividade física, gente, você pode fazer de graça. Pode campeão também, opa! O Lucas Alves aqui, que veio o fisiculturista, ele falou que quanto tempo? Acho que é 3 horas por semana. 3 horas por semana. É um horário que é passivo de atingir, né? Não, 3 horas por semana. Você consegue já é considerado como uma atividade física. Legal, bacana, então. Você pode pegar essas 3 horas e... diluir, né? Fragmentar ela na sua semana. Certo? Começa com as coisas que você gosta. Tem uma paciente minha, ela gostava muito de dança e agora ela tá querendo voltar a emagrecer. E ela queria ir numa academia. Aí a primeira coisa que eu falei, você gosta de academia? Ela, não sou muito fã não, mas eu vou. Eu falei assim, o que você gosta? De dança. Então é por aí que você vai. O cérebro não quer coisa prazerosa, gostosa? Vai por aí, seu objetivo é o quê? Emagrecer. Beleza, você consegue emagrecer com dança e uma alimentação. Né? Manteve o prazer dela. Opa, sim. Né? Então, quanto mais você facilitar o seu acesso para chegar no objetivo, melhor. Né? E quanto mais ser prazeroso, é melhor ainda. Porque daí vai consolidar esse comportamento seu. Né? Mas como que vai ser prazeroso? Quando você começa a ver ganhos no seu percurso também. Então, por isso que tem nutricionistas pedem para tirar foto para você comparar. Porque às vezes você tem distorção da sua percepção, distorção do tempo também. Tá. Né? Então você olha, você começa a ver ganho, né? Nossa, quando eu comecei a malhar, vou fazer uma coisa meio ego aqui agora. Mas comecei a ganhar um braço, começou a ficar bonitinho e tal. Quando eu coloquei uma camiseta básica e eu vi que, nossa, ficou bacana. Toda vez que eu penso em procrastinar, penso em não ir na academia, eu lembro desses benefícios. Né? Eu lembro desses benefícios. E aí, essa coisa, né, de ativar para ir na academia, tem uma questão. Existem 2 componentes em nós. O componente cognitivo e o fisiológico. O cognitivo é aquilo que, de repente, você tá olhando aqui no celular, você vê alguém malhando e você pensa, cara, que vontade de malhar. Mas pro seu fisiológico ter essa vontade, ele demanda um tempo. Enquanto o cognitivo é um avião de caça super rápido... Tá pronto pra agir? O seu corpo fisiológico, ele é tipo um bitrem. Demora 3 semanas, 21 dias? Não. Demora pra pegar e demora pra parar. Então ele precisa de um tempo. O que a gente fala? Começa colocando seu tênis. Ativa esse comportamento. Né? Começa a se preparar. Opa, sim. Começa a se preparar. Pra começar a jornada tem que dar o primeiro passo. A motivação surgiu, né? Chega e faz. Surgiu aqui primeiro. Aqui vem depois. A gente já sabe que demora um pouco. E é isso que é o pulo do gato. Quando você entende que nós funcionamos assim. Ele vai ter um tempo diferente. Mas para você ajudar e acelerar esse tempo, começa a ativar o seu comportamento. Né? Tem pessoas que correm e falam assim, nossa, os 2 primeiros quilômetros eu quero morrer. E são pessoas que já correm, já estão assim... trabalham com isso. Já escutou pessoas falando isso? Não, porque eu morava na praia. Ou seja, eu acordava... Que legal. Eu acordava 6 horas, 7 horas da manhã e ia correr. Sei lá, ia correr lá, porque meu avô já era falecido. Então, tipo, era um jeito assim de meio que lembrar dele, sabe? Sim, E daí ia era correr. Exatamente. E até as roupas dele ficou um pouco pra mim. Então, gerava essa conexão.
E eu te ia correr. motivava. Exatamente. Então, assim, quando eu ia correr, eu fazia sempre meus treinos intervalados. Então, caminhava 3 minutos, corria 2 minutos. Corria e assim vice-versa. Só que, cara, pra começar é muito difícil. Então, exatamente. Comecei a doer pé, comecei a doer tudo. Porque o seu corpo ele tá entrando em contato com essa atividade. Mas o que acontece? Lembra que eu falei que ele é tipo um bitrem, né? Depois, quando você termina de fazer a atividade, o que acontece com você? Você tá super agitado. Mas a sua motivação já caiu. Mas o seu corpo tá super agitado aí. Minha realização pessoal Exato, né? Aí vem um ganho. E aí, que você perceber esse ganho, que você tem que usar para isso ser algo mais motivador ainda, para você continuar o seu percurso. Entendi. Né? A Carla tá com frio. Tô aumentando o ar aqui. Tá até arrepiado. Eu já dei o ar ali. Obrigada. Quanta coisa boa que a gente tá falando aqui. Uma aula, né, Nossa, cara? eu acho que eu falei demais, hein? Deve ter... Não, é importante. Acho que já foi uns 15 minutos de programa, Nathan? Foi uns 15 minutos de programa já? Foi uns 15 15. minutos? Começamos já. Vamos começar. Olá, galera. Vamos começar de novo. Ó, 1h30 já, gente. Mas é ótimo você falar sobre esses assuntos. Porque... Não, porque assim, é que nem a gente comentou. Eu tô numa consulta aqui, entendeu? Todo mundo tá aqui, né? Não, mas é por isso que eu falo, todo mundo precisa de um psicólogo. Então. Né? Na verdade, foi uma mega indicação tua, né, Foi. cara? Pô, Pra eu trazer verdade. o Lusa. Acertou, Muitas gostei. pessoas comentam comigo, eu sempre passo, né, o contato Aham. deles. É um dos. E daí, e você tá atendendo online? Não? Como é que é? Atendo online, atendo. Qualquer dia da semana? Cara, Plantão? minha agenda tá apertada. Tem disponibilidade? Disso eu ia perguntar. Tem disposição de alguém te procurar e conseguir horário contigo? Tem disposição, mas eu já falo que o horário tá difícil. Né? Seus horários mais disponíveis são o quê? Meio do dia? Nossa, na verdade tem um público muito grande de pessoas que pedem atendimento após 5 horas, né? Que são pessoas que trabalham, né, e tudo mais. E esse horário à noite nobre, né? É. Você conseguir depois das 5. Igual personal Difícil. trainer. Você consegue um personal trainer de 6, 7 horas da tarde. Isso, exato. É difícil. E a PAI? Como é que tá o seu trabalho na PAI? Gostaria muito de Então, saber como é que anda o trabalho na PAI, porque eu acho, assim, magnífico, eu acho fantástico, eu acho, assim, sabe? A evolução da PAI é maravilhosa. E eu acho, assim, eu queria, tipo assim, abraçar os profissionais da PAI e dar um prêmio, assim, erguer eles porque são fantásticos. Nossa, eu o acho trabalho que da PAI. seria super interessante em algum momento a gente chamar a equipe que trabalha comigo, a equipe lá de Figueira, que eu conheço também, são maravilhosos, para vir aqui bater um papo com vocês. Com certeza. E falar sobre isso. Nossa, né? eu tô vendo uma evolução tão grande. Acho que é Pode importante. chamar. Acho que é importante. Passa o contato dele. Eu trabalho na PAI já faz 10 anos. Nossa, pouquinho. E foi meu primeiro emprego. Caraca. Meu primeiro emprego. Você aprendeu como muito psicólogo. lá? Você Nossa, ensinou? demais. Como é que foi o que A PAI é um laboratório, né? A Carla sabe. A gente tem casos de todo tipo. Todo tipo Superação. de demanda. Muitas coisas envolvidas, né? Transtornos, síndromes, tipos de deficiências, atrasos. Então, assim, a gente tem um ganho muito grande, assim, de conhecimento, né? E é muito gostoso ver eles atingindo, né, os objetivos, se desenvolvendo. Isso é muito gratificante. É uma família ali? As pessoas comemoram as superações? Existe isso lá dentro? É um time? É um espírito só? E eu acho que isso é até uma... Como que eu posso falar? É até uma crença, assim, das APAIs, porque as APAIs foram fundadas, né, por famílias e amigos, né? Porque é a associação de pais, amigos, de pessoas especiais, né? Excepcionais. Então, foram fundadas por isso. Então, a gente percebe que existe, né, essa questão mais familiar, né, essa questão mais de um trabalho em conjunto. A gente consegue perceber bastante isso. Existe conflito lá dentro? Ou é só mil maravilhas? Não, temos as situações também, né? Situações bem difíceis. Temos situações que a gente tem muita dificuldade, né? Temos situações que às vezes a gente discorda do coleguinha sobre alguma questão de intervenção. Mas tudo isso faz parte. É importante haver essa diversidade de saber e conhecimento justamente para a gente ver o que é melhor fazer, como intervir. Como é que tá a saúde financeira hoje em geral da PAI, da tua PAI? Ou Olha, geral? eu não sei. Você não se mete nisso? Não é minha área, né? Não, porque eu digo assim, que a PAI eu via muitas ações. Eu deixo pra diretora dar conta Eu disso. digo Mas, que antigamente tinha muitas ações da PAI, arrecadando fundos e tal, e eu percebi que de um tempo pra cá parou, né? Mas a PAI que eu trabalho, que é hoje, eu trabalhava na PAI de Figueira, saí, trabalho na PAI de Japira. Eu gosto muito da PAI, né? Eu acho a estrutura da PAI é muito boa, muito bonita. Então, assim, eu acho que é muito bem
valorizado o dinheiro, as promoções que eles recebem. Enfim, é muito bem aplicado. Isso que eu ia falar. É muito bem aplicado. Então, assim, eu consigo falar da realidade da PAI que eu trabalho, né? Não sei como é as outras É extremamente realidades. bem aplicado os recursos que entram lá. Sim, sim. As pessoas que ajudam as ações da PAI pode ficar tranquila que está sendo muito bem Sim, aplicado. né? É ganho, tudo vem como um ganho, né? Pra PAI. Os alunos da PAI, eu percebi que já conseguiram há um bom tempo já entrar no mercado de trabalho, apresentações, está fazendo. Nossa. Já está tendo uma disposição, uma exposição de jovens da PAI Eu acho trabalhando, que tá- levando vidas normais. Mas eu acho que tá muito lento. Você acha que poderia ser mais rápido? Nossa. Poderia melhorar. Eu acho que assim, já era uma coisa que deveria ter quebrado assim na sociedade já essa questão, sabe? As empresas, por mais que elas são obrigadas, né, a ter uma certa porcentagem de pessoas com algum tipo de deficiência, eu não sei dizer certinho, mas eu sei que sim, ainda não tem esse público dentro da empresa. E como é que funciona, assim, só pra gente saber, até porque eu gostaria de saber de verdade, do básico. As empresas, como é que as empresas poderiam contratar as pessoas excepcionais da PAI ou especiais, não sei como é que seria o termo correto. Olha, existe, você faz um vínculo trabalhístico, é estágio, como é que é? Só pra gente, você tem noção disso? o aluno trabalhar na PAI? Não, Do aluno uma da empresa PAI trabalhar contratar numa um empresa? aluno da PAI. Sim. Como é que é o vínculo É um vínculo empregatício, empregatício? normal. Com as devidas... Sim, tudo certinho, né? Carteira assinada, tudo ok, né? É feito, Tem claro... disposição, os alunos têm disposição de atuar nos horários... É feita uma avaliação. A gente precisa avaliar... Não existe um convênio de estágio, igual o menor aprendiz, Não, CCE que eu de saiba, estágio, não. essas coisas não tem. Talvez em cidades maiores, deve ter, não sei. Quais as principais habilidades, em geral, assim, vocês que estão na PAI, recomendariam para o mercado de trabalho, que os alunos tenham uma certa aptidão, que eles gostam, que eles se dão bem, assim? Trabalhos de execuções. Tá. De execuções sistemáticas, né? Rotineiras. Eles vão ter mais facilidade. Né? Um trabalho que precisa de uma certa habilidade cognitiva, de um esforço cognitivo, eles vão ter prejuízo. E afinal, né? Porque eles têm um transtorno, né? Do neurodesenvolvimento intelectual, deficiência intelectual. Então ele vai ter mais prejuízo. A gente sempre fala, a gente já entrevistou alguns psicólogos aqui, né? Já, Fala alguns profissionais, terapeutas. Já veio psicólogo aqui? Não, psicólogo acho que não. Já Não, você acha que você é o primeiro, ó, parabéns. Oh, legal, obrigado. Acho que você... Não veio psicólogo. Ó, 83 episódios. Agora. Já. Eu já entrevistei psicólogo, não lembro em qual programa que foi. 83 mas- episódios. É. Surgiu agora um psicólogo. Não, a gente já falou sobre Não, acho que foi terapeuta. terapeuta. Eu acho que foi A Cris. A Cris Nogueira. Ah, Mas eu acho que se puxar bem na Não sei, hein, cara. Mas vamos falar de uma Tá. coisa que não podia deixar de falar. Faz a sua... O seu resumo aí falando sobre depressão, que ainda não podemos deixar de falar sobre isso. Vamos a lá. sua recomendação como profissional, o seu parecer, aquele conselho, aquelas dicas, aquele resumo. Vamos lá. Depressão, né? Então, ele é um transtorno. Então, é um conjunto de características que, de acordo com o DSM, eles devem estar presentes na pessoa mais ou menos por 2 semanas, talvez um pouco mais, e que devem prejudicar o funcionamento dessa pessoa no dia a dia, tá bom? Que características são essas, né? Eu vou citar algumas, talvez eu não lembre de todas, que eu não sou um DSM ambulante. Mas, por isso que a gente... Tá. Por isso que temos o DSM pra gente consultar. Mas o que é importante ter, né? Um humor deprimido, né? Isso é a base do humor deprimido, pouca esperança em relação ao futuro, sentimento de culpabilidade, desinteresse pelas atividades do dia a dia, pensamento suicida ou comportamentos, né, suicida. Eu posso falar isso aqui? Pode, claro. Tá. Então, são essas as características assim mais predominantes, né? E que elas devem estar aí presentes nessas 2 semanas e prejudicar os setores da vida da pessoa. Depressão, a gente não consegue dar conta dela com dicas. Não tem como. Depressão é uma coisa séria, né? Assim como
Por exemplo, quebrar um braço, né? Depressão também é algo Tem que sério. ir pro centro médico, tem que procurar ajuda, tem que se medicar. Né? Se você quebra um braço, você vai no médico, dependendo do que acontece. Você precisa de um fisioterapeuta, precisa de uma reabilitação, né? Um anti-inflamatório, tem que ter um Exato. medicamento. A depressão, ela é a mesma coisa, né? Ela precisa de um acompanhamento psicológico e precisa de um acompanhamento, muitas vezes, psiquiátrico. Muitas vezes, né? Precisa de um psiquiatra. E como estão os índices hoje, como é que se diz, as prescrições, não sei se seria prescrição. Os dados hoje de pessoas que estão depressivas no Brasil. Como é que tá as tendências? No passar dos anos aí tá tendo pode ter mesmo que você alteração? trabalha, né? Como a sua própria pesquisa. Os índices de pessoas que Olha, eu não sei te dizer em números específicos, né? Mas a gente sabe que atualmente vem crescendo muito essas questões de depressão, né? E também de quadros de ansiedade, ou às vezes até combinado, depressão e ansiedade. Na nossa região você vê esse crescimento? Sim. Vejo. Tipo assim, você já tá 10 anos quase nesse... Vejo. A família, como é que a família deve se comportar mediante uns casos assim? O que eu costumo falar o que a família não pode fazer, né? Porque O que a família não pode fazer? A primeira base é julgar. Quando você tá falando que você precisa de Deus, vamos levar você para a igreja, você não precisa de Deus, né? Isso é porque você não tem disposição, você não tem vergonha na cara. Tudo isso é julgamento. É o tipo de coisa que não puder fazer. Não podemos E, por exemplo, fazer. assim, se a família tá deixando numa boa, tá levando numa boa, tá oferecendo ajuda, vamos te acho que a ajudar, família, vamos buscar alguma coisa. E a pessoa não quer ajuda, isso passa meses, passa anos, e a pessoa não sai daquilo ali, não sai do quarto. E aí? Sim, né? A depressão ela tem uma baixa energia, gente, né? Uma baixa disposição para qualquer coisa. Até as coisas que eram de interesse dessa pessoa, né? Ela deixa de ter interesse. Então, o que a família pode fazer é levar essa pessoa a um profissional. Obrigatório? Obrigar? Levar à força? Às vezes é até necessário, né? Mas isso é... Que pegue, que marque. Às vezes é necessário que alguém mais próximo dessa pessoa agende uma consulta, vá com ela até a consulta, né? E não só isso, a família ela precisa estar muito ativa nesse processo de tratamento também da pessoa. não adianta só deixar na mão do responsável, do Exato, profissional, né, no caso. O Sistema Único de exato. Saúde ajuda? Tem Olha, esses profissionais? é uma forma, né, de ajudar essas pessoas, principalmente as pessoas que têm uma questão financeira baixa, né? Mas a demanda também é muito grande. E às vezes a realidade dos profissionais ali é de atender quinzenal, né? Não é o suficiente. A gente sabe que não é o suficiente. Existe como, no geral, assim, Luísa, os profissionais de psicologia, psiquiatria, enfim, esse ramo da neurociência, eles têm um lado humano, que eles têm que ajudar a sociedade verdadeiramente, ou o dinheiro fala mais alto, eles têm que só atende o que for viável economicamente? Como é que funciona isso? Vocês fazem papéis sociais? Aí vai muito dos seus valores. Né? Vai muito dos seus valores. A gente aprende muito na faculdade, principalmente na faculdade de psicologia, que a gente precisa ter muito esse papel social. Mas também a gente tem boleto. Né? Exato. Temos boleto. O que você pode fazer, muitas vezes coisas que geralmente eu faço, né? É separar um horário da sua agenda para você atender uma pessoa que não tem uma condição financeira. Então, todo ano eu atendo 2 pessoas, que é o que eu consigo fazer, desde que essas pessoas também se sentem implicadas e a família também no processo, eu atendo gratuito. Então eu faço sempre, na tua agenda tem 2 pessoas que você atende. 2 pessoas que eu atendo. Então é uma forma que eu tento trazer para elas assim uma ajuda. E não só isso, né? A gente precisa também olhar para as redes sociais, né? Tem profissionais falando, tem profissionais também contribuindo. Claro que a gente precisa tomar, como o Nathan falou, cuidado com o que você acessa, né? Mas tem profissionais que estão de alguma forma trazendo informações para te ajudar, né? Inclusive ensinando até os pais. YouTube, sim, porque tem lives, né? Às vezes tem cursos até workshops. gratuitos. Exato. Eu vejo um potencial assim de explorar esse conhecimento do Luiz assim na workshop aí. Nós podemos fazer assim. Vamos explorar. Ou fazer um canal gratuito onde você oferece Quando conhecimento. Isso, bate até uma ansiedade, meu Deus.
Ou a gente fazer um curso, de repente, de comportamental. Ixi, dá pra fazer alguma um coisa assim. Você catálogo, pode fazer um hein? curso de comportamental, não pode? Sim, podemos. Aí, ó. Posso dar curso. Faz uma posso. pergunta pro Luiz, Carla, que você tá muito quietinho. Vai lá. Eu? Faz uma pergunta pro Luiz. O que você quer saber Faz. dele? O que tem a ver com o nosso conteúdo? O que tá faltando Ai, a meu gente Deus. perguntar? Gente, na verdade, eu achei muito interessante falar sobre depressão e ansiedade. Acabou minha água aqui. Que é gente. algo que Não, então. pega do meu. Vocês perceberam que eu tomo muita água, né? Meu atendimento fica uma garrafa de 1 litro do meu lado. Olha só. Faz uma pergunta, Carla, bem legal aí, que tá faltando a gente falar. Uma coisa que você sabe que ele manda bem, uma coisa que faltou falar. Essa parte de comportamento, essa parte comportamental, ele manja, ele é fera. Não, né? No modo Não, eu tive geral. uma aula aqui só Tá de legal as rotina. perguntas? Tá batendo Sim, assim? sim. A gente É pula isso muita mesmo. parte, Por isso, pergunta uma gente, coisa, que eu não pergunta estou falando. Ah, mas é porque eu já uma fiz conversa, cabelo. né? É um bate-papo. É. Isso. É justamente, né? O Mas que a gente tá esquecendo de falar, então, Então, não- Luiz? Eu que, acho que... dentro da tua especialidade, do que você esperava, o que a gente tá esquecendo de perguntar? Cara, eu acho que a gente conseguiu atingir aqui uns tópicos bem bacanas, né? Eu tenho certeza que você assistiu o podcast e vai falar, nossa, esqueci de falar disso, era muito sempre rola, né? Sempre acontece. Nós estamos chegando a Mas quase aí 1 hora e faz. 45 minutos de... É. O que eu vou fazer daí? Esqueci algum assunto, eu vou anotar. Aí Anota a e gente agenda faz o próximo. um próximo encontro certeza, daí. com Porque certeza. daí agora no próximo você faz, aí você convida a Carla para como Legal. participante tua. Ou me E chama pra participar de o algum Psicocast aí tá de pé, hein? Desculpa, vamos pensar em alguma questão Vamos se disso. aproximar, fazer uma Aham. coisa legal, de repente fazer uns vídeos institucionais pro teu Sim, portfólio, sim. porque daí a gente pode, tipo assim, você cria os tópicos, pequenas mensagens, aí você vem num dia, ou a gente te Sim. encontra num lugar legal Sim. no teu estúdio, grava lá uma bateria de 10, 15 Legal. conteúdo, e você já fica com conteúdo para 3 meses aí. Ou passem lá pra conhecer, né? A clínica. Onde você tá atuando? Você falou uma coisa bacana aqui que eu já ia falar. A clínica fica na Ananias Costa. A rua de né? baixo aqui da Paraná. Isso, na número 360. Perto da... Do lado do 100% natural. De frente com tá. o Pet pet shop. shop Alquimia. A Alquimia, uma coisa tá, assim. Então sei. tá pertinho. É, Você quer deixar o teu telefone de contato, o e-mail, rede social, o que você acha melhor? quero. Nossa, eu não lembro qual que é o meu negócio do Instagram. Eu acho que é Luiz Fernando Salles Psique, tá? P-S-I-C. Luiz Fernando, Luiz com Z. É, Fernando com Z. Salles Psique. isso mesmo. E aí o número de telefone é 43 991 81 3473. Você tem condições de dar um primeiro pré-atendimento ali? Existe assim, eu queria ser atendido por um psicólogo, mas não sei. Você dá um Um spoiler. spoiler pra pessoa? Olha, às vezes o que eu sempre comento com meus pacientes, né? Agende uma consulta, conheça meu trabalho e a gente conversa daí. A primeira consulta é mais Pra conhecer. conhecer. A primeira consulta é pra conhecer. E né? você daí no final você dá um respaldo do que ela precisa de frequência, a intensidade, se ela precisa daquilo então mesmo. assim, a gente não consegue dizer em quantidades de sessões. Embora a terapia que eu utilizo, a gente tem um certo protocolo de intervenções para determinados tipos de caso, muitas coisas podem ocorrer durante esse processo, né? Então, sei lá, a pessoa vem aqui focando em, eu tenho medo de cachorro. Eu acho que esse caso eu fiz 5 sessões com essa pessoa. E foi muito focado nisso, ela não tinha mais outras questões. Mas às vezes tem outras questões que vão atrapalhando, enfim, demanda aí um maior tempo de tratamento. E um atendimento online, por exemplo, por vídeo, é a mesma coisa, é mais barato? É a mesma coisa. O mesmo Não, impacto, menos efetivo? É o mesmo valor, porque assim, não tem como eu diminuir meu conhecimento, né? Escutei uma coisa, opa, peraí, não, aqui ele não tá pagando isso. Até porque são dúvidas que as pessoas podem pensar, será que se eu ligar Isso, por não dá. vídeo pra ele é mais barato? não dá, Eu vou cara. até utilizar isso aí, tá? E nível de questões de eficiência? A mesma. É a mesma. A mesma. Então a pessoa pode muito E a bem pessoa fazer tem em que se casa dela. comprometer também, né? Sim. A terapia é importante, né? 50%, 50%, né? Terapia e psicologia. Diga assim, 50% do paciente, 50% do tá. psicólogo, Tá, né? No entendi. processo. Né? É claro que quem faz um trabalho maior ali, né, de caminhada, é o paciente. Mas a gente tá ali dando todo um suporte, Porto seguro, né, né? ajudando, exatamente. Eu vejo muitos profissionais, como cabeleireiro, enfim, outros profissionais que fazem manicure, pedicure, que conversa muito com as pessoas, que acaba fazendo um pouquinho desse trabalho de psicologia. A impressão que um afegão médio tem, assim, um médio e um pouquinho mais baixo, é que o psicólogo ouve demais, aguenta ouvir as pessoas Eu narrando, acho falando. que Não é bem assim. Nossa, eu acho que é uma visão muito distorcida. Acho que Isso o que eu do queria- Luiz é mais ele fala do que eu... Eu tô brincando. Mas talvez às vezes sim. Eu sou um psicólogo que fala. Eu falo. Tá.
né? Eu não sou aquele psicólogo que fica quietinho, esperando falar, não. Eu sou aquele psicólogo que fala. Tu já viu um psicólogo que fica mais assim, né? Mas isso das abordagens, né? Das abordagens. A abordagem psicanálise, né? A psicanálise, ela tem essa posição mais de escuta, né? De uma intervenção mais esperando uma certa demanda ali. A abordagem que eu trabalho, cognitivo-comportamental, ela é um pouco mais ativa nesse processo, né? Então eu não sou esse psicólogo que fica quietinho, esperando, né? Eu falo. Tem até um meme, né? Daquele humorista que faleceu, né? Que ele fala, eu não gosto daqueles psicólogos que ficam olhando, não, né? Tentando entender o que tá acontecendo na mente dele. Eu gosto daqueles psicólogos que fala bastante. Eu sou esse psicólogo que fala bastante. Então eu converso muito, trago muita informação e eu parto sempre dessa ideia de um processo educativo, né? Que é uma base do nosso tratamento. Então eu ensino muita coisa. Tempo de duração de uma sessão? Em torno de 50 minutos. Às vezes pode acontecer de passar um pouquinho. Tá. Né? Mas sempre É agradável. Geralmente as pessoas gostam desse time. Sim. Tem pacientes que você percebe que tem uma demanda bem grande, que ela ficaria ali até um pouco mais falando. Mas a gente costuma daí fazer o quê? Tipo um sumário de um livro. Olha, qual tópicos você gostaria de trabalhar hoje? Justamente para esse paciente ter ganho com aquela sessão. Igual voltando ao exercício E físico, o preço né? da sessão tua, se a Exato. pessoa faz 1, 2 ou 10 sessões no mês, é um preço só. É o mesmo valor. É o mesmo valor. Aí eu não posso falar sobre valor de acordo com o meu código de ética. Manda pra nós, antes de ir embora, olhando pra aquela câmera, uma frase de Ai, tudo meu que você Deus. aprendeu, inspirações, coisas que você gostaria de falar pro mundo, coisas que você gostaria de deixar um motivacional. recado pro Eu teu futuro, acho- pro teu passado. Assim, do que eu aprendi, que a vida é o que ela é, e não o que você imagina, e não o que você deseja. Ponto. Ela é assim. Aqui a felicidade plena, ela não existe. Se você está pensando dessa forma, você vai estar fadado a se frustrar. A felicidade também está no esforço que você faz. Então, essa é uma frase aí que eu deixo para as pessoas, assim, né? Porque quando eu falo isso, dessa questão do que você deseja, do que você imagina sobre a vida, quando você tem esse tipo de comportamento, você tem uma tendência a fugir da realidade. Você deixa de ser, né, uma pessoa que está ativa no seu processo de desenvolvimento mental, social, né, na sociedade e na sua vida. Então a gente precisa trazer mais para a realidade as coisas. Show de bola. Gostamos, né, Carla? Sim. Fantástico, né, Natan? Fantástico, cara. Uma Estamos- consulta. Infelizmente, chegando no final. Você não vai escapar da gente não, tá? Na próxima você vai... Você ser- deu uma escapada. Foi um parto pra colocar ela aqui, tá? Tadinha, Mas- não, mas ó, ela veio aqui me acompanhar, me trazer aqui que eu não sabia Eu onde falei, que a era. gente falou, vamos, Carla, senta lá que você só é de casa. assim, Eu não sabia onde que era. Eu só ia observar. Aí eu falei pra ela que era hoje. Mas pelo menos ela falou fez assim, uma "Não, eu vou lá com propagandinha, você." falou, não, eu vi você lá no programa. Você tava lá. Mas na verdade eu agradeço muito a Carla pelo convite, né? Foi legal? Você gostou? Foi dentro do que você esperava? Quer dizer, o foi convite foi de difícil? vocês, mas foi ela que citou Sim, ela que sim. veio atrás de mim. Cara, eu curti muito isso aqui. de Esperamos que esse verdade. conteúdo até dê uma ajuda também. Nossos seguidores te sigam, os seus me siga. sim, Possa sim. trabalhar esse conteúdo de Aham. portfólio Ah. de views. Outra coisa muito. Já te cortando aqui, o meu pai comentou. Meu pai tava numa feira lá e a gente fez um podcast com o Valdemar, né? Que era engenheiro agrônomo, não sei o quê. E um rapaz comprou uma propriedade e falou: você que é o Valdemar? E o cara falou: não. Sou eu sim. Eu te vi lá no podcast, cara. Muito legal. Que Comprei legal, um sítio por causa de cara. você também, Olha cara. que legal. Aham. Impacta Gente, vidas, né? é. Ajuda Impacta. pessoas, né? Olha só, ele não é daqui, esse cara. Não era daqui. Meu, essa questão de internet é muito doida, né? Você acredita que eu consegui um paciente de Portugal porque ele viu um vídeo meu? Olha só. É, sim. Não, e outra, o impacto de ajudar pessoas que merecem essa ajuda tua, sim. né?
Então alcança A gente não muita imagina isso, né? E esse A conteúdo gente- vai ficar disponível em 4K depois. O Nathan pode te mandar o link se você quiser fazer o Perfeito. download e cortar Ok. os pedacinhos Tem um monte de teus. gente perguntando, manda o link, manda o link. Manda o Vai, link. vai pro ar depois da manhã, né, Nathan? Isso, quarta-feira eu vou Tá, te mandar o beleza. link, fica tranquilo. Então tá bom. Quarta-feira vai ter link, vai ter Show. link, pessoal. Mas aí vai ser legal. Inclusive o programa no ao vivo, ele vai em Full HD, que é a relação média. Mas depois que sai do ao vivo, o YouTube sobe ele pra 4K. Daí fica Legal. legal assistir na TV. Meu, é da hora assistir na TV esse conteúdo, assim, esse bate-papo, fica agradável. Então, assim, espero que vocês gostem, recomendem mais amigos, voltem sempre. Me perdoe se Legal. a gente foi inconveniente. se- Não. E, inclusive, da Fora. PAI, ela pode chamar o pessoal. Manda um WhatsApp lá pra Nossa, mim. Será o maior entendeu? prazer do mundo. Queremos Exatamente. apoiar, queremos divulgar, queremos chamar atenção para essa pauta, para cada vez mais fortalecer e parabenizar esses profissionais. Sim. E saber a nível mais profundo qual é a realidade que Funcionamento, né? funciona nisso. Outra coisa, quando você precisar, Natan, tem um ponto muito legal, surgiu aqui uma novidade e eu preciso comentar, só mandar um WhatsApp que a gente marca. Opa. Beleza? Gostei. Estamos chegando Obrigado. no final. Obrigado. É isso aí, né? Posso Gente. fazer a final? Agradece. Finalmente? Galera, muito obrigado por você ter assistido até aqui esse episódio. Não se esqueça do like, se inscreva no canal. Vamos rápido que a bateria tá acabando. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau. Qual que episódio é esse? Tchau, galera. 84. Tchau, obrigado. Valeu, galera.